Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Apresentação: Rafael Pio. 9 da noite, mais 27 minutinhos, muito bem-vindo aos 99.1 da CBN Campinas. Você acompanhou a vitória do Corinthians por 3-0 diante do Água Santa na Neoquímica Arena. Agora, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, vamos direto pro Brincão. Daqui a pouco tem Guarani Santos e eu já pergunto para Antônio Lupi. Guarani Santos, já definidos, Lupi? Tudo bem, Pio? Boa noite, um abraço a você, a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. Guarani, escalado pelo técnico Moser. O Santos também está pronto, escalado pelo técnico Odair Hellmann. E aqui na CBN Campinas, na voz de Antônio Lupi, você confere a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Sempre comigo. Guarani e... Tá pronto, tá escalado pelo técnico Mozart. O Guarani enfrenta o Santos com Kozlinski, camisa 1 no gol. Na direita, 13, Diogo Matheus. Então, 4, Luciano Castan. E na esquerda, com a camisa de número 15, o Jamerson. No meio-campo, 5, Leandro Vilela. 18, Richard Rios. E 10, Giovanni Augusto. No ataque, 17, Bruno José. 27, Bruninho. E com a 22, Derek. Agora quem dá bola é o Santos. Que também tá pronto, tá escalado pelo técnico Odair Hellmann. Com camisa de número 34 no gol, João Paulo. Na direita com a 13, João Lucas. Na zaga, 33, Maicon. E 4, Eduardo Bauerman. Na esquerda com a 44, Lucas Pires. No meio-campo, 19, Dodge. Meia dúzia, o Sandri. E o 25, Zanocelo. No ataque, 20, Speed Mendonça. 9, Marcos Leonardo. E com a 10, Soteldo. A arbitragem do jogo. Rafael Klaus será o responsável pelo apito. Rafael Klaus é o árbitro do jogo. O assistente de número 1 é o Daniel Paulo Zioli. O assistente de número 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza. No árbitro de vídeo no VAR, Adriano de Assis Miranda. Guarani e Santos. Esse é Antônio Lupi acompanhando e trazendo a ficha técnica completa do jogo, e você pode participar com a gente através do WhatsApp da CBN Campinas, 199969070. Estamos ao vivo também no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mande o seu recado, deixe o seu like, curta, compartilhe nossa transmissão e nós vamos levar o seu áudio pro ar, hein? Mande áudio pro nosso WhatsApp, você torcedor do Guarani, tá no Brincão? Manda áudio pra gente e você vai ficar famoso ouvindo a sua voz aqui na CBN. E agora, direto e reto pra cabine do Brinco, a maior cabine do Brinco de Ouro é a da CBN Campinas, onde estão Gabi Castro e ele, que vai trazer todas as emoções de Guarani e Santos. Guarani. Vai, Cabelinha, boa noite. Boa noite pra você, Pio. Boa noite a todos que acompanham a CBN Campinas em 99,1 FM. Também pra você que acompanha pelo aplicativo, no YouTube, em todas as plataformas de áudio, onde você tem o sonzão da CBN. Uma ótima noite pra você. Jogadores continuam batendo bola ali no gramado. Antes da bola rolar, quero ouvir o meu comentarista de hoje, Gabi Castro, o que nós podemos esperar desse Guarani e Santos nessa noite de quarta-feira. Gabi, boa noite. Boa noite para você, Carlos Cabela. Boa noite aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É um duelo de equipes que precisam dar respostas, né? O Guarani vem de derrota, vem de uma atuação ruim. O Santos vem de vitória no último minuto em casa contra o Mirassol, mas também uma atuação ruim e é começo de trabalho pro Odair Hellmann. As duas equipes precisam mostrar mais, ter variações, criatividade e dominar o meio-campo, algo que nenhuma equipe conseguiu na primeira rodada. Por isso, o técnico Mozart faz uma alteração justamente no meio-campo com a saída do Iago, não fica nem como opção no banco de reservas a entrada do Richard Rios, para dar uma pegada maior para este meio-campo. E o que faz Odair Hellmann?
congestiona o meio-campo também. Formação diferente em relação ao Mirassol. Uma equipe mais defensiva. Ângelo fica como opção no banco de reservas, ele que é atacante, e colocou um meio-campista, o Sandri. Então é formação diferente, tá preocupado, quer congestionar esse meio-campo, quer controlar mais o jogo. As duas equipes querem controlar mais. O Guarani é o mandante, o Santos com um pequeno favoritismo. Jogo equilibrado, choveu bastante antes do jogo, mas o gramado está bom. Neste momento, um pouco pesado, mas sem poça d'água. Se não chover, esse gramado que está um pouco pesado, ele começa a ficar mais escorregadio. Então o jogador precisa ficar ligado, precisa ficar esperto com essas condições climáticas também, porque elas interferem, viu, Cabela? Meu caro amigo Antônio Lupe, a pergunta que não quer calar. Nós estamos aqui na cabine, aqui tá tudo bem. Tem uma garoa, alguma chuva, algum sinal de chuva, alguma coisa aí, Lupe? Olha, Cabela, de vez em quando cai um pingo solitário, né? Vem um, aí depois some, aí depois vem outro. Não tem só pássaros, que assim, não, né? Eu fiquei assustado por conta disso, mas não tem não. Mas neste momento não chove, não. Esses pingos eles foram embora, aproximadamente aí 10 minutos, eles estavam caindo aqui aos poucos, mas essa chuva, esses pingos, eles não existem neste momento aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como o Gabriel disse, o campo está pesado, mas sem poças d'água, aparentemente está bom para a prática do futebol, Cabela. Muito bem, bola está no centro do gramado, o Klaus está ali todo de azul. É um azul que não é assim um azul, né? Um azul meio acinzentado, azul claro. Não é um azul céu. É o chamado azul calcinha, Carlos Cabela? Não sei, é, Lupe, você que está mais próximo aí? Acho que não é. Acho que não. Cor também não é o nosso forte, né, Não, Cabela? não é não. Com esse azul, eu tô me sentindo até meio daltônico com esse azul estranho aí do uniforme da arbitragem. A bola tá no centro do gramado, vai começando a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani é o Bugrão em campo contra o Peixe. Segunda rodada, Série A1 do Campeonato Paulista, tá tudo pronto. A bola vai rolar, você vai acompanhar em todas as plataformas da CBN Campinas. Apita o árbitro! Bola tá rolando na CBN. Você já acompanhou com Oscar Ulisses aí a vitória do Corinthians sobre o Água Santa. Agora tem Bugrão contra o Peixe. É o Peixe com a bola dominada, campo defensivo. Já bota a bola ali pelo meio, o Zanocelo faz o domínio, tenta a tabela, chega a marcação, Bugrina pra cima, no bate-rebate, no sobe e desce da bola, ela vem pela intermediária defensiva da equipe do Peixe, chega mais uma vez ali pra fazer o corte, fazer a marcação. Chegava ali a marcação do Guarani, bola foi pra fora, o Soteldo que tava com ela, bola... não era o Soteldo não, é outro baixinho que tem ali no meio, mas não é o Soteldo ali. Esse ali no meio não é o Soteldo, é o Totti, que é o baixinho. É isso mesmo, né, o Lupe? E é Dotti, camisa Dotti. número 19. Contratação feita pelo Santos nessa janela de transferência. Trabalhou, se não me engano, com o Dair Helman lá nos Emirados Árabes. Muito bem, toca a bola mais uma vez, a equipe do Peixe, agora sim é o Soteldo, ele tenta a finta, tem marcação, Bugrina pra cima dele pra fazer a roubada, no perde ganho, no bate-rebate, a bola espirrada, vai sobrando lá pelo lado esquerdo, quem chega rasgando por baixo, dá um bico na bola, é o Lucas Pires, dá um bicão, é o... Pois não. O Dotti tem 26 anos, veio do futebol da Coreia do Sul e faz este meio-campo ao lado do Sandri. E hoje o Vinícius Anocelo deve ter uma função de meia, tá? São 3 meio-campistas que a princípio tem uma função mais defensiva. É que a numeração da equipe do Peixe ajuda muito, sabe, daqui da cabine. Toca a bola, a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque lá pela direita, chega o Guarani, trabalhou de um lado, de outro, por ali quem chega é o Richard Rios, sassaricou pra lá, pra cá, toca na bola, quando recua tem o desvio, não, foi direto pra fora. De graça o manual que favorece a equipe do Peixe do campo defensivo. Cabela. Oi, 1 minuto e 40, diga, Lupe. Foi só você falar, porque os pingos que antes eram solitários agora estão todos agrupados e cai uma pequena garoa aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Muito bem, quando começa a garoar novamente aqui no Brinco, a inversão de jogada do Peixe, horrível, a bola foi para fora de graça para a equipe do Guarani ali pela esquerda, que chega na cobrança é o Jamerson, já toca a bola pelo meio, vai trabalhando o Leandro Vilela, toca na frente, na ponta canhota, Jamerson, tentava chegar no cruzamento foi feito, bola foi para fora. O Lupe tá muito próximo aí, né, Lupe? Parece que essa bola saiu, não parece não, Lupe? Ela saiu, foi muito. O Jamerson se esforçou, mas não conseguiu evitar a saída da bola. Só que o assistente, ele tava meio dormindo, marcou ali o escanteio, mas não, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro João Paulo dos Santos. Muito bem, 2 minutos e meio, já tem mensagem chegando aí, né, Pio? Já tá bombando o WhatsApp da CBN Campinas. O Éder mandou mensagem pra gente. Boa noite, meu amigo.
Boa noite, família CBN. Éder de Campinas, bairro São Bernardo. Estou aqui em Sumaré, firme e forte junto com a CBN. Hoje sou peixe até debaixo d'água. E ó que tá chovendo, hein, Cabelinha? É, literalmente, né? É literalmente debaixo d'água. Tá chovendo, volta a chover aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Toca a bola o Castan ali do campo defensivo. Rola a bola lá pela direita, sai trabalhando ali com o Lucão. Ajeita a bola, aperta a canhota, rola pela direita. Diogo Matheus fica com ela, faz o domínio. O Santos fica todo esperando, recuado ali atrás da faixa que divide o gramado. A bola recuada mais uma vez com o Lucão. Despacha pro campo de ataque forte. Direto para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Peixe. Ali pelo lado direito defensivo do Santos. Quem chega na cobrança para fazer rapidamente o João Lucas. Toca atrás, a pressão foi para cima. Chegou por baixo ali a briga, bola recuada. Vai sobrando com o Bauerman lá pelo lado esquerdo. Olha o Bruno José, bola rolada pelo meio. Vai pintar o gol do Guarani, a batida. Pênalti! A bola errada na saída do Peixe. O Bruno José bateu a carteira, bola enfiada na área. E o Derek, ele foi pra finta em cima do João Paulo, que cometeu o pênalti. É pênalti para a equipe do Guarani. Pênalti para o Bugrão com 3 minutos e meio deste primeiro tempo. Lupe fez valer a marcação, pressão do Guarani na saída de bola do Santos. Foi muito bem o Bruno José, que fez a roubada de bola e deu toque pro Derek, que entrou livre, deu um toque por cima do João Paulo, que acabou atingindo as pernas do camisa número 22 do Bugre. Tem pênalti, o Guarani pintou cartão amarelo pro João Paulo, camisa número 34, goleiro do Santos. Quem tá com a bola é ele, o camisa número 10. Giovanni Augusto vai para a cobrança. É, já pegou a bola, botou debaixo do sovaco, falou deixa pra mim que essa eu vou fazer a cobrança. E que pressão do Guarani na saída de bola do Peixe, hein, Gabi? Jogando em casa, né? Então conseguiu pressionar a saída de bola. O Santos já tinha saído errado a primeira vez. Deu certo o Guarani com esta marcação, pressão. E aí a falha, né? Do João Paulo, goleiro, com o Eduardo Bauer. Tentou fazer o cruzamento para o lado esquerdo, foi esperto. O Bruno José roubou a bola, sofreu o pênalti. O Bugre pode abrir o marcador antes dos 5 minutos. Levanta o torcedor do Bugre aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Está todo mundo em pé, hein? Tem ninguém sentado, só eu e o Gabi sentado aqui na cabine da CBN. O restante tá todo mundo em pé, esperando a cobrança do pênalti. Ali o Giovanni Augusto vai ajeitando a bola com carinho. 5 minutos passados deste primeiro tempo. Eu falei 3,5 quando aconteceu o pênalti. Já estamos com 5:20. É pênalti para o Guarani. Giovanni Augusto na cobrança do pênalti. O camisa 10 do Bugre pode abrir o placar desse comecinho de jogo aqui no Brinco de Ouro. Prepara a garganta, torcedor do Guarani. Aumenta o volume, vem comigo. É pênalti para o Bugrão. Autoriza o árbitro. Giovanni Augusto deu uma respirada ali, botou a mão na cintura, vai pra bola, correu perto da direita, batida. Guarani é do Bugrão! Giovanni Augusto, a 5 minutos deste primeiro tempo. De pênalti abre o placar aqui no Brinco de Ouro. O Bugrão sai na frente. Comecinho de jogo. Aproveitou a oportunidade, mandou pro fundo do gol. Guarani tá na frente. Para o Bugrão, nada pro Peixe. Lupe! E o Giovanni Augusto tem muita personalidade. Respirou fundo antes da cobrança do pênalti. Concentrado. Não pegou tão bem na bola, só que ela ainda deu um toque na trave direita. João Paulo caiu pro lado oposto. E a bola morreu no fundo da rede. O Bugre abre o placar. Dá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Santos 0. É, o Peixe vai perdendo, o Bugrão vai fazendo a lição de casa, tá ganhando o jogo. Gabi Castro, a gente falava aqui que o Guarani não teria vida fácil, mas dessa maneira facilita e muito, hein, Gabi? É gol para ganhar confiança, Cabelo, ainda mais depois da estreia que teve o Guarani, contestado. O técnico Mozart, mesmo na entrevista coletiva, falou que não gostou da equipe, mas um início que entrou ligado, pressionando o Santos, sofreu o pênalti. Giovanni Augusto bateu muito bem, com um pouquinho de requinte de crueldade, bateu na
trave, mas a bola entrou. 1-0 Guarani, ligado na partida. Então, eu falei no meu comentário inicial que era uma noite de respostas. A primeira resposta do Guarani foi muito boa. Já faz o gol antes dos 10 minutos, tá ligado na partida. Precisa continuar, porque a tendência é o Santos, assim que acalmar, ficar com essa posse de bola e explorar a correria pelas laterais. Soteldo de um lado e o Mendonça do outro. 7 minutos e 40 deste primeiro tempo. 1-0 Guarani, tá ganhando o jogo. Toca a bola ali pela intermediária, a equipe do Peixe. Vai trabalhando a saída de bola, vem com o Dotti. O Dotti toca a bola ali pelo meio, era pro Mendonça. Foi apertado, cai no gramado, pede falta. O Peixe cobra rápido, bota pela esquerda. João Lucas carrega a linha de fundo, pintou cruzamento na área. Chega, zaga do Bugre para fazer o quarto do bico na bola. Torcedor Costa levanta, lançamento feito de câmera ataque. O Michael recua lá para começar de novo com o João Paulo. Chega ali o Derek tropeçando e caindo sozinho ali pelo meio campo, mas já se levanta, a bola chega no Bauer, irmã. Tem algumas poças d'água que a gente não tinha, visualmente não tinha, né? Mas a gente percebe aqui na lateral direita do Peixe, na lateral esquerda do Santos também tem poças d'água. Tem que estar esperto que a bola para lá, viu? A bola para lá. Toca a bola a equipe do Peixe. O Dotti ali pelo meio já toca na bola pelo lado direito com o Michael. Michael despacha para o campo de ataque. O lançamento é na frente, lá na frente, na grande área. Preparou o Marco Leonardo, a batida. Marcos Leonardo chegou, dominou, girou, bateu, o goleiro pega, todo mundo reclama do impedimento, viu, Lupe? É essa que o assistente de número 2 ficou na dele, ficou quietinho. Marcos Leonardo fez o gingado do corpo, só que na finalização pegou fraco. Kozlinski fez a defesa. Olha o Soteldo pra cima do Richard Rios. Rouba a bola, já fica com ela. O Peixe vem de volta pro campo de ataque. Mendonça rola a bola ali pelo meio. Trabalha mais uma vez. Quem chega na bola pra fazer o lançamento, bota no campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo vem Soteldo. Ele corre para evitar a saída. Consegue, fica com ela. Pisa bem em cima da linha pra fazer o domínio. Recua mais atrás do bico da grande área. Zanocelo já domina a bola na perna direita. Busca alguém pra fazer o passe mais atrás com o Dotti mais uma vez. Ele faz o domínio. Carrega o Peixe, mantém no campo de ataque. Faz a abertura lá pela esquerda. Por ali com o Lucas Pires. Mais um tapa na bola. Vem pelo meio. O Peixe vai trocando passe. Vai tocando Marcos Leonardo. Na devolução, toca errado. Richard Rios fica com ela. Já sai jogando velocidade. Opa, era o Bruno José que saía jogando rapidamente. Recebe falta. Foi puxado ali pela camisa, pelo braço. Vai todo mundo pra cima do Klaus. Pedindo um cartãozinho ali, viu, Lupe? E merece. Camisa número 44, Lucas Pires, que já tá bem distante do lance, porque ele foi puxando a camisa. O Klaus marcou a falta e virou de costas. E aí o camisa 44, Lucas Pires, ele saiu rapidinho dali. Era pra pintar cartão, ficou barato agora pro jogador do Santos. Tá aí o toque de 10 minutos. O tempo passa rápido. 10 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Conferindo 10 minutos passados, é o primeiro tempo de bola rolando, brinco de ouro da Princesa, segunda rodada, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani. Pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti a 5. Santos. Nada pra equipe do Peixe. Rafael Pio. Central da Bola. Campeonato Paulista em Itu, Novelli Júnior, Ituano e Portuguesa vão empatando por 0-0. No Campeonato Carioca, a Luzinha Carioca vai empatando com o Boa Vista, também por 0-0. Futebol Globo CBN. Guarani tenta sair jogando perigosamente ali pelo meio, recebe a falta o Vilela, já faz a cobrança a equipe do Guarani, toca a bola o Luciano Castan, rola a bola com o Lucão, campo defensivo, a equipe do Bugre vai tocando a bola, 1-0, Guarani ganha 11 minutos deste primeiro tempo, já bota a bola no campo de ataque, Bruno José faz o domínio, escapa da marcação do Dotti, que é pra cima dele, já faz a abertura lá pela direita, se apresenta mais uma vez ali o Diogo Matheus, fez a tabela, botou na frente, Bruno José brigou pela bola, ganhou na linha de fundo, pintou o cruzamento, desvio de cabeça na trave, sobre de bola, batida pra fora do gol! Defesa do João Paulo, Salvador, a bota para escanteio, que favorece o Bugrão, que vem fulminante pra cima do Peixe, Lupe. Que vontade do ataque do Guarani, mais uma vez Bruno José. Não desiste da jogada, fez o cruzamento, a cabeçada na trave, no rebote Giovanni Augusto obrigou o João Paulo a fazer uma defesa, tem escanteio, o Guarani, Jamerson na bola. Jamerson tá na cobrança, o árbitro manda esperar, conversa com todo mundo lá no meio da área, escanteio, o primeiro do jogo é lá pela direita, vem Jamerson na cobrança, ele perde a canhota, corre pra bola, levantamento do primeiro pau, sobe a zaga, sobra pelo meio, a batida pra fora. Chegou batendo ali o Débito de fora da área, ali bateu de primeira. Chegou, botou pra fora, a bola só tiro de meta, né, Lupe? Só tiro de meta, no rebote, né, na sobra da cobrança de escanteio. A bola acabou passando pelo lado esquerdo do João Paulo, que só acompanhou a saída da bola.
A informação não, é a mensagem, tá chegando, galera, tá interagindo aí, meu caro Rafael Pio. Muita gente já no youtube.com/CBN Campinas, Cabelo. Cristiano Salvione, boa noite a todos da família CBN. Renata Carvalho também tá aqui com a gente. E o Marcelo Campos tá dizendo o seguinte: cê é louco, cadê o VAR? Santos, o time mais roubado do mundo. Fala pra ele, Gabi Castro, que foi pênalti. Foi pênalti. O pênalti aconteceu. De fato, o pênalti aconteceu. Houve o toque na disputa da bola do goleiro João Paulo com o centroavante Bugrino. De fato, o pênalti aconteceu. Agora, Cabela, lado direito do Guarani tá funcionando, tá? Porque tem um efeito surpresa. O Diogo Matheus, ele consegue chegar ao campo de ataque. E o Richard Rios, que foi a surpresa nessa escalação, está caindo pelo lado direito. Com isso, o Bruno José, ele não fica como um ponta. Ele cai pelo meio e está surpreendendo o meio-campo do Santos. Então, cai o Diogo Matheus pela direita, cai Richard Rios pela direita e o Bruno José fica com uma certa liberdade. O Guarani melhor do que o Santos nos primeiros 15 minutos. 13 minutos e 20 deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vem Guarani, mais uma vez tocando a bola com o Lucão, fez uma pedrada lá pela direita pro Diogo Matheus, hein? Conseguiu salvar, devolveu do Lucão, recua lá atrás com o Kozlinski, faz o domínio goleiro, perto da direita, rola pelo lado esquerdo com o Castan, domina perto da canhota, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito sobre Michael, de cabeça responde para a equipe do Santos, Marcos Leonardo, já faz o domínio, toca no Mendonça, ajeita, bota no gramado, rola a bola ali pelo meio com o Sandri, já encontra ali o Zanocelo pela intermediária, faz a fita até em cima do Klaus, ele já bota a bola pela direita, mais uma vez a chegada do João Lucas, vai pro cruzamento, faz a finta, carrega, agora sim faz o cruzamento, lá no segundo pau, desvio de cabeça, passa por todo mundo, sobra com o Soteldo, preparou, levantou na área, Castan faz o corte, ela vai sobrando com o Giovanni Augusto, não quer papo, não despacha pro campo de ataque, botou o Derek pra correr, Bauerman, ele levou um susto com a chegada do Derek ali pra cima dele, Lupe, que nem olhou pra que lado ele tava virado, deu um picão na bola, viu, Lupe? E ainda mais com esse campo molhado, qualquer lance de perigo é bola pro mato, porque jogo é de campeonato, e campeonato importante é Paulistão. Bugre não começou bem, perdeu pro Santo André, só que agora passa por cima do Santos, vence 1-0. 1-0, já era pra estar 2-0 já. Aquela bola na trave lá, ela merecia ter entrado aquela bola ali de cabeça do Derek no meio da pequena área ali. Merecia. Depois sobrou ainda pro Giovanni Augusto, que ele tentou no toque no canto ali, que o João Paulo fez o corte. Era pra estar 2-0 já, viu, Gabi? Gol perdido, exatamente. O Derek na pequena área cabeceou na trave, depois Giovanni Augusto, né? Bela defesa do João Paulo mandando pra escanteio, e o Santos, enquanto isso, nenhuma finalização. 15 minutos, o toque CBN marcou, você anotou aí, 15 minutos é o primeiro tempo, 1-0, Guarani tá ganhando, toca a bola pelo lado direito, ali que chegava no Sandri, devolve do Michael fica com ela, tem a presença ali do Mendonça pertinho dele, ele toca agora sim com o Mendonça devolve atrás com o Michael faz a rolada de bola com o Eduardo Bauerman lá pelo lado esquerdo, já sai trabalhando pela equipe do Peixe, vem pelo campo de ataque, Zanocelo recebe pelo meio, aperta a marcação, a equipe do Bugre, a roubada do Richard Rios, já toca ali pelo meio, Giovanni Augusto rola a bola com o Vilela, fez a ligação pro ataque, que era pro Derek. Quem chegava ali, na verdade, era o Bruninho. A zaga faz o corte, ela vai chorando com o Michael para começar de novo para a equipe do Peixe. Você pode participar mandando o seu recado aí, ó, 991869070, nosso WhatsApp. Pode mandar o áudio, tá bom? 991869070. Manda o áudio aí para me ouvir sua voz, pô. Você é santista, você é bugrino, você é ouvinte da CBN, manda seu recado aí que a gente vai botar no ar daqui a pouquinho com o maior prazer do mundo. Toca a bola a equipe do Guarani na recuperação ali pela direita com o Diogo Matheus. Fez a tabelinha na dividida, a bola voltou lá pela direita mais uma vez o Richard Rios. Ele não consegue evitar a saída, mas vou falar uma coisa pra você, viu? Tava feio o lance ali, porque eu vi pé voando pra tudo quanto é lado ali daquele lado esquerdo ali, viu? Era pé voando um lado, voando o outro, meu Deus do céu. E o Klaus só acompanhando. Aperta a marcação mais uma vez, o Guarani na roubada já faz a abertura lá pela direita. Vem Bruno José com ela, vem carregando para o campo de ataque, encarou a marcação, brecou, girou, buscou de um lado, de outro, tocou mais atrás, Richard Rios, tenta a devolução lá pelo lado esquerdo, chega por baixo a marcação para botar para fora, era o Zanocelo, estava em cima ali, fez a roubada, bola tocada, arremesso manual já cobrado, Giovanni Augusto, devolve lá pelo lado direito, trabalhando mais uma vez, toca por ali, Giovanni Augusto trabalhando a bola, de calcanhar, tocou, Bruno José, pintou cruzamento na área, Maicon, tava lá para fazer o corte, mas o Guarani se mantém no campo de ataque, pintou cruzamento na área, Bauerman agora tava lá para
fazer o corte por baixo. A bola passa por todo o campo, sobra com o Castan, que recua lá atrás com o Kozlinski. Tá saindo ali o Kozlinski, perto da direita, despacha lá na ponta direita. Lançamento feito, tá perto mais uma vez a equipe do Bugre, sobra de bola, já vem ali pelo meio, Diogo Matheus. Giovanni Augusto devolve lá pela direita com o Richard Rios. O Richard vem pro campo de ataque, vem carregando a equipe do Bugre em busca do segundo gol. Se levanta na cadeira, torcedor, a batida cruzada para fora. Teve desvio, bola para fora, escanteio, que favorece a equipe do Guarani lá pela direita. O Richard Rios, ele fez uma finta bonita, na hora de bater, levou um escorregão, Lupe. O gramado não tá ajudando, né? O Richard Rios até conseguiu arrumar um espaço, só que na hora da finalização acabou escorregando. Pra sorte dele, a bola pegou por último no jogador do Santos e com isso o Guarani ganha escanteio pelo lado direito. É o Jamerson que tá por ali, junto com o Giovanni Augusto. Não, vai o Jamerson. É o Jamerson, cobrador oficial lá na ponta direita, de perto da canhota, é o Jamerson. Tá autorizada a cobrança, Jamerson, perto da esquerda, levantamento da grande área, desvio de cabeça, espalma João Paulo! Cabeçada do Lucão, João Paulo foi lá buscar a defesaça do goleiro do Peixe, Lupe! E foi uma cabeçada certeira do Lucão. Ele subiu junto com o Maicon, mas foi o Lucão que pegou por último, a bola quicou e o João Paulo fez uma defesaça, evitando o segundo gol do Guarani na partida. 18 minutos e meio deste primeiro tempo. Tá acabando a equipe do Bugre do campo de ataque. Chega a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Sandri. Sandri já despacha a bola para o campo de ataque. Ela vai sobrando ali pela intermediária com o Marcos Leonardo. Ele perde a bola, recupera a equipe do Bugre, mas a falta tá anotada do Lucão para cima do jogador santista ali. A bola tá parada, o jogo tá parado. O Klaus chama a atenção ali do jogador da equipe do Bugre e a galera tá pedindo passagem aí. Pedindo passagem aí, viu, Pio? E a galera, Cabela, dá um jeito de acompanhar o jogo pela CBN Campinas. Boa noite. Fala, galera da CBN, beleza? Arthur aqui de Campinas. Grande Arthur. Cara, você acredita que na hora do jogo acaba a energia de casa? Corri aqui pro carro, né? Tô ouvindo o jogo aqui. Vai, Bugrão, dá-lhe, Bugrão. Seja onde for, só dá CBN Campinas, viu, Cabelinha? 19 minutos passados, é o primeiro tempo, 1-0, Bugrão tá ganhando, torcedor do Guarani, ligadaço aqui na CBN. Pode participar com a gente aí, manda a sua mensagem também. Olha o Santos, vem Sandri ali pelo meio, domínio intermediário, faz a abertura pro Maicon, dá de ponta direita aqui no pico da grande área, pintou cruzamento, Castan, tava lá o Luciano Castan para fazer o corte, a bola volta no Maicon, ele ajeita de cabeça pro Sandri, devolve pela direita, por ali com o João Lucas, ele faz o domínio, sai com a bola e tudo, o árbitro para e pega uma falta. Se foi arremesso, eu entendi que a bola saiu pro Guarani. Eu entendi que foi de graça pro Guarani. Ele deu a inversão ali pro Peixe. Falta o lateral Guarani, né? É. E é isso. Chegando a 20 minutos, você vai ouvir o toque da CBN aí, daqui a pouquinho. Aí ó, 20 minutos, tá acabando a equipe do Peixe, com o Soteldo lá pelo lado esquerdo, rola a bola ali pela intermediária, quem vem buscar o jogo é o Dotti. Dotti já toca na bola pro Sandri, Sandri Raiz domínio, perto da direita, gira o corpo, faz a abertura, lado direito com o João Lucas, devolve mais atrás com o Michael, todo fechado, a 7 chaves, a equipe do Bugre, o Peixe vai tocando de um lado, de outro, vai buscando espaço, encontra o Soteldo, lá pela meia esquerda, já faz o domínio, Derek acompanha o Soteldo, solta a bola, lá da ponta canhota, quem chega por lá, mais uma vez é o Lucas Pires, devolve no Soteldo, faz a tabelinha, Lucas Pires devolve, bota ali pelo meio, escapa bem na marcação, Soteldo, bota a velocidade, vem na ponta canhota, cercou, brecou, olhou, tocou, Lucas Pires de frente pro gol, bateu pra fora do gol! Todo mundo ficou olhando o Lucas Pires entrar à vontade ali na entrada da grande área. Quando bate, vai pra fora, pra sorte do Guarani, Lupe. Muita liberdade pro camisa número 44 do Peixe, o Lucas Pires. A sorte do Guarani é que ele pegou muito mal na bola, mandou lá na arquibancada onde não tem ninguém. Até porque, por conta de uma determinação do Ministério Público, jogo do Guarani contra os times da capital com torcida única. Rola a bola, o Bugre na saída com o Jamerson. Jamerson não tapa na bola, Giovanni Augusto fica acompanhado do lado esquerdo. Giovanni Augusto pisa na bola, rola a bola pela intermediária. Vem Vilela, carregando o Bugre ali pela intermediária, vai chegando no círculo central do campo, atravessa a divisória, bota na frente, passa pelo Derek. Aí sobrando lá com o João Paulo, goleiro da equipe do Santos. 21 minutos, Gabi, e o jogo, Gabi? Jogo muito bom, agora ele fica mais equilibrado até os 20 minutos. Um domínio da equipe do Guarani e passa muito pelo meio campo. Por enquanto, o melhor em campo, na minha visão. Olha o Bugre com o Giovanni Augusto. Tenta o toque ali o Giovanni Augusto, rola do lado, Richard Rios de frente pro gol, preparou, bateu, não brecou, olhou, rolou lá pela direita, Bruno José, chega, domina, devolve mais atrás com o Diogo Matheus, bico da grande área, pinta o levantamento lá dentro, desvio de cabeça, pega o goleiro!
Giovanni Augusto, baixinho, Giovanni Augusto, pra fazer o Deju lá na área, hein, Lupe? Sozinho, com muita tranquilidade pro cabeceio, belo cruzamento do Diogo Matheus. A cabeçada tinha o endereço do gol, só que o João Paulo estava esperto, fez a defesa. Completa, Gabi. Só para completar, Richard Rios mudou a cara do Guarani, claro, juntamente com a mudança de postura, um Guarani muito ligado, mas gostando muito da participação até agora do meio-campo do Bugre. Quando você fala que mudou a cara do Guarani, é o indinho mais simpático com o Richard Rios ali? É um índio mais simpático, é um índio mais combativo, comanda o meio-campo. Show de bola. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol CBN Campinas. 22 minutos e 40 e bola rolando. Olha o Peixe, Soteldo na área. Chegou a zaga do Bugre por baixo para fazer o quarto e conferido 22 e 40. É o primeiro tempo do jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, segunda rodada. Série A1 do Campeonato Paulista. O placar CBN. Tacinho! Guarani O Giovanni Augusto de pênalti. Santos. Nada para a equipe do Peixe. Rafael Pio. Central da bola. Vale vaga na semifinal da Copinha para pegar o Goiás. Palmeiras e Floresta vão empatando lá em Santo André por 0-0. No Campeonato Paranaense, o Coritiba abre o marcador, tá vencendo por 1-0 a equipe do Foz do Iguaçu. Futebol Globo CBN. Tem uma falta ali pela intermediária, foi em cima do Marcos Leonardo, que favorece a equipe do Peixe, né, Lupe? Exatamente, é uma falta, ela leva ali um certo perigo. É na intermediária do campo de ataque. Quem está na cobrança é o 19, é o Dodge, que se ajeita todo para fazer a cobrança. É, tem Zanocelo ali também pertinho da bola, os dois estão ali próximos da cobrança da falta. O Michael foi conversar lá com o Odair Helman, bateu um papão com ele lá, ele vai trazer instrução para a equipe dentro do campo daqui a pouquinho, porque o Odair Helman está trabalhando com essa equipe do Peixe. Tem Dodge e Zanocelo, os dois da cobrança da falta ali pela intermediária. Tá preocupado o Kozlinski, torcedor do Guarani apreensivo. O Klaus vai autorizar a cobrança. É bom momento para a equipe do Peixe, que perde o jogo por 1-0, 24 minutos deste primeiro tempo. Totti na bola, batida, espalma Kozlinski! Voa o Kozlinski para fazer a defesa e botou para escanteio. Lupe! Que bela cobrança do Dodge, camisa número 19 por cima da barreira. O Kozlinski se esticou todo e evitou o gol de empate do Santos. Tem escanteio Peixe. Soteldo, camisa número 10, vai para a cobrança. Terceiro escanteio do jogo, primeiro para a equipe do Peixe, é lá pelo lado esquerdo do Soteldo, de perto à direita e chuteira vermelha para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá pro meio da grande área, é bom momento para a equipe do Peixe. O Santos está chegando, vem para cima, quer o gol de empate. Soteldo na cobrança curtinha, jogada ensaiada. Lucas Pires, como ela ajeitou, perto da canhota, levanta no meio da área, sobra a zaga do Guarani, de cabeça, faz o corte, ela sobra, fora da área, a batida ali do Sandri, a bola espirrada, chega a zaga do Bugre, dá um bicão na bola, o Castanha no meio da área, que é papo não, ela vai sobrando como defensivo com o João Lucas, para começar tudo de novo para a equipe do Peixe. 25 minutos, é o primeiro tempo, 1-0, o Bugrão tá ganhando. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rouba a bola, o Guarani na bobeira do Sandri, sobra com o Giovanni Augusto, vem Bugre pra cima, carrega, deu um tapa pro Ederic, lá pela direita da entrada, grande área, dá uma penteada na bola, o Palmerman chega, ele dá uma pedalada, xingou, tocou atrás, Richard Rios devolve lá pela direita, mais uma vez, Diogo Matheus, já recebe a bola, domina, o Richard tá do lado, vai pra tabela, devolve lá na direita, bola passa pela poça d'água, dá uma desacelerada ali, sobra de bola, gol, o Bruno José cruzou, segundo pau, passa por todo mundo, Giovanni Augusto de calcanhar pelo meio, chega Michael, todo mundo fica pedindo um toque de mão. Todo mundo foi à sua frente aí, Lupe. Eu não vi o toque no braço do camisa número 13, do João Lucas. Se teve um toque foi do Michael, mas ali o Klaus, ele manda o arremesso lateral ser cobrado. Não, mandou o arremesso lateral ser cobrado. Então o VAR analisou rapidamente, jogada normal. O Klaus é difícil provar, viu? Ele só vai provar o Klaus, para mim o melhor árbitro do Brasil dos últimos anos, só vai provar, cara, se ele realmente tiver com uma dúvida gigante. E árbitro de Copa do Mundo, estava muito próximo do lance ali, o braço não estava aberto do jogador do Santos, então concordo com o árbitro nesse lance, absolutamente nada. Toca a bola, a equipe do Bugre vem para o campo de ataque, bola rolando ali pela esquerda, sobra de bola com o Jamerson que recua, campo defensivo com o Castanho. Para começar tudo de novo, 26 minutos Cabela, e 40, pois não. É informação
dessa boa defesa que fez o Kozlinski, que hoje completa 50 jogos com a camisa do Guarani. Foram 48 na temporada passada, o de número 49 contra o Santo André, e hoje 50 jogos do goleiro do Bugre. E o Bugre vem com o Richard Rios lá pela direita, faz o break, gira o tubo, daqui a pouco a informação, ele devolve com o Diogo Matheus, chega a marcação pra cima dele, espirrada a bola, Bruno José chega por baixo pra fazer o corte e botar pra fora. Agora sim, a informação, tem gol na rodada, diz aí Rafael Pio. 24 do segundo tempo no Anacleto, ou melhor, lá em Itu, no Novelli Júnior. O Ituano vai vencendo por 1-0, gol de Paulo Victor. Sai jogando mais uma vez o Peixe, sobe de cabeça o Diogo Matheus, bota a bola pra fora, manual que favorece a equipe do Peixe. É lá pelo lado esquerdo, vai chegando ali o Lucas Pires para fazer a cobrança. O árbitro manda esperar porque ele vai conversar com alguém ali, é com Richard Rios. Tá conversando ali com a camisa 18 do Guarani, chama o Soteldo. Chama os dois ali para conversar. Ali o Klaus tem que ser um poliglota, meu caro Lupe. É verdade, né? O Richard Rios, camisa 18, e o Soteldo, o venezuelano, camisa número 10. Eles conversaram ali, mas o Richard Rios é quase um brasileiro já, né? Tá muito tempo aqui na casa. Sim. Inclusive, o Richard Rios recebeu uma proposta do Bolívar, só que o Guarani recusou. Quer permanecer com o jogador para toda a temporada. Mas tem a linguagem do futebol, viu, Cabelo? Que é assim, ó, chega, acabou. Pois dá pra entender. Boa, foi desse jeito que o Klaus falou com ambos. Toca a bola, a equipe do Peixe no ataque, Sandri pela meia direita, toca, devolve no Dodge toca no Sandri com ela, faz o domínio, o Richard Rios tá pra cima dele, rola mais atrás com o Michael, em cima da linha divisória, o Michael ameaça o lançamento, olha de um lado, busca de outro, o Guarani todo fechado, ele recua pro Sandri, tem a marcação do Derek pra cima, o Guarani adianta a marcação, vai apertando a saída de bola da equipe do Peixe, pintou o lançamento, vem Gemerson. Deu uma testada na bola, joga pra fora, que é arremesso manual que favorece a equipe do Peixe. 28 minutos e 50 deste primeiro tempo. O Peixe tá tentando, Gabi. Tenta de um lado, tenta do outro, tenta pela direita, tem Jamerson, tenta lá pela esquerda, tem Jamerson, tenta pela direita, tem o Diogo Matheus. Tá complicada a vida do Peixe. E o que é normal também, o Guarani baixar um pouco a linha, não pode baixar tanto assim a linha, mas é difícil manter aquele ritmo de marcação-pressão como estava no início do jogo, porque há o cansaço. Então é normal o Santos ganhar território, só que o Guarani precisa explorar e ajeitar o seu contra-ataque. Não pode perder bola como perdeu agora. Rola a bola mais uma vez, equipe do Bugre. Chega o Jamerson, corta, devolve, Luciano Castan, perna canhota, não quer papo não, Giovanni Augusto domina errado, ali pelo meio, ela sobra com o Dodge já faz o domínio, usando o Celo com ela, devolve no Dodge. O Peixe também tá errando muito passe ali do meio, o Guarani tem até se aproveitado disso, Muito. né? Muitos passes errados, principalmente do Dodge, do Sandri. O Guarani precisa aproveitar, só que no momento está muito recuado, então baixar a linha é normal, mas não precisa ficar tanto. E o Bruninho precisa entrar no jogo. Aí ó, deu uma pichotada ali, sobrou com o Jamerson, devolve no Bruninho, pelo lado esquerdo, tenta a finta, escapa da marcação do Sandri, vem pelo meio, na diagonal, chegou Mendonça. Foi falta pra mim, hein? Ele foi só no corpo, depois ele fica com a bola, Gabi. Não adianta você fazer sinal pra mim que vai. Pra mim foi falta, Gabi. Pra mim foi jogo de corpo, viu, Cabelo? Pra você, Lupe. Jogo de corpo. Vocês estão contra a minha pessoa. 3-1, porque o Klaus também foi. Vocês estão contra a minha pessoa. 30 minutos deste primeiro tempo. Preparou o cruzamento a equipe do Bugre na grande área. Sobe, João Paulo. Cabelo. Fazer o corte. Opa, pois não. Tô acompanhando o jogo do Palmeiras, tá vencendo por 1-0. Não tô nem vendo o Guarani, mas pra mim também foi jogo de corpo. Minutos passados, é o primeiro tempo, vem lá pro campo de ataque, sobra lá pelo lado esquerdo com o Soteldo, dominou, rolou, linha de fundo, preparou o cruzamento, chega por baixo para fazer o corte. Quem chegou por baixo ali para fazer o corte foi o jogador da equipe do Bugre. Escanteio, é pro Guarani, é lá pelo lado esquerdo, Lupe. Foi o Bruno José que fez ali o carrinho. Pra sorte do Guarani, foi na bola, mas assustou toda a galera que tá aqui do lado oposto. Tem escanteio, o Santos já cobrado o Soteldo. Assustou até aqui na cabine essa. Olha o cruzamento na área, sobra de bola, Michael girou, bateu pra fora. Bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. E teve liberdade ali, viu, Lupe? É pra sorte do Guarani, que é um zagueiro, né? Que era ali o Maicon. Camisa número 33, uma espécie de voleio, meia bicicleta, pegou mal na bola, mas estava livre, sem marcação e finalizou pela linha de fundo.
31, vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas, 31 minutos e meio. É o primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, o Guarani sai tocando perigosamente a bola ali na área, a torcida não gosta. Bola recuada lá pro Cosmins, que tenta a pequena área. Tem que tomar cuidado. O torcedor não fica nem um pouquinho feliz com esse passe aí, viu? 31:50 de bola rolando, é o primeiro tempo, Série 1 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani. Pro Guarani, ó. Pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti. Santos. Nada pra equipe do Peixe. Fala aí, Pio. Central da bola. Copinha lá no Bruno José Daniel em Santo André, 24 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras vai vencendo o Floresta por 1-0 no Campeonato Paranaense. Tem Londrina e Cascavel 0-0 e o Coritiba vai vencendo o Foz do Iguaçu por 2-0. Rola a bola, equipe do Peixe. O árbitro pegou alguma coisa fora do lance ali e tá caído o Vilela. Fora do lance. É o Sandri ou é o Dotti que tá aí? É o Sandri, né, o Lupe? É o Sandri, camisa meia dúzia. Mas aparentemente o lance não foi com ele, porque o Vilela acabou desabando, a bola era do Santos e o Klaus acabou paralisando o jogo por atendimento médico do Guarani entrar em campo para saber o que aconteceu com camisa 5 do Bugre, Leandro Vilela. Mas já melhorou, viu, a marcação do Guarani. Pensei que era o Vilela que tava melhorando. Não, o Vilela tá no chão recebendo atendimento médico, sentindo muitas dores, aliás. Mas melhorou a marcação do Guarani de 2-3 minutos, quando eu falei. Giovanni Augusto já novamente, é normal por conta do cansaço, é início de temporada, é só a segunda rodada, então baixar um pouco o nível durante o jogo, essa oscilação acontece. O Guarani já sobe de novo um pouco a sua marcação. Derek bastante participativo, já teve um cabeceio na trave. Na estreia ele também acertou a trave de cabeça. Hoje novamente fazendo marcação-pressão. Giovanni Augusto bastante ofensivo. Richard Rios correndo todo o meio campo. Gosto muito, viu, do Guarani, bem diferente da primeira etapa. Precisa continuar com isso, até porque o Santos tem muita qualidade, então a qualquer momento o Soteldo, o Mendonça e o Marcos Leonardo podem encontrar um espaço, então não pode vacilar o sistema defensivo do Guarani. Melhorou. 33 minutos e 50, tá tudo bem com ele, né, Lupe? É isso, o camisa número 5 Vilela já tá em campo. Já previ aqui o Gabi Castro, que quando ele começou a comentar. É a lesão da vitória em casa. Rola a bola, o Peixe, campo de ataque ali pelo meio, trabalha com o Dotti, já faz abertura pela direita com o Michael recebe a bola, tem marcação pra cima dele, encontra o Mendonça, aberto o lado direito, tem marcação, o Jamerson faz o corte, a bola volta com o Michael faz o domínio, rola a bola pela meia esquerda, quem vem buscar o jogo por ali é o Sandri, já encontra o Soteldo, que saiu lá do lado esquerdo, vem aqui pelo meio, quando faz o passe errado, sobra de bola com o Bruno José, bota a velocidade, a equipe do Bugre, vem pela direita, chega por baixo, Lucas Pires, se antecipa bem para fazer a roubada, devolve a bola com o Soteldo, baixinho, que vai ali pelo meio, tentando o passe, errou de novo, de graça para a equipe do Bugre, já sai jogando com o Giovanni Augusto, foi puxado, é falta. Foi puxado, é falta. É a segunda falta do Sandri, desse mesmo jeito aí, ó. Puxando a camisa. O Klaus chama atenção, fala que acabou. E aí a língua é a mesma, então vai. Acabou. E se tiver outra, é cartão, viu, Lupe? Mas o Klaus tá conseguindo controlar o jogo só no diálogo. Com o camisa número meia dúzia, não foi diferente o Sandri. Tem falta pro Guarani. Quem vem pra bola é o Giovanni Augusto. Ameaçou a cobrança, o Mendonça tá do lado, ele faz a cobrança agora com o Castan. Campo defensivo, Castan de perto da canhota, recua lá com o Coslins. Tem que tomar cuidado, vai ter uma poça d'água no meio do caminho, uma bola rolada dessa, meu Deus do céu. A galera tá mandando mensagem, tá interagindo com a gente aí, Pio. Fala aí. No momento que tem pênalti pro Palmeiras na Copinha. Boa noite. Parece que a arbitragem tá encomendada, hein? Excelente transmissão pra vocês. Estou no estádio. É o Edson Coelho da Vila Lemos, aqui de Campinas. E a Angel tá lá em Curitiba dizendo que TV sem volume, acompanhando a CBN, Cabelo. Opa, então aumenta o volume da CBN, vem comigo. Toca para a equipe do Peixe pela direita com o Mendonça, recua com o Sandri, mais atrás com o Michael toca na bola ali pertinho do ciclo central do gramado, da perna direita, despacha lá no ataque, o lançamento foi feito. Lucas Pires ficou com a xícara na mão, foi para fora, bola de graça, favorecendo o arremesso manual para a equipe do Bugre. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Rola a bola, mais uma vez. Olha a bobeira do Guarani, Giovanni Augusto. Agora chegou ali a marcação da falta.
a bola errada, o passe de saída ali, todo mundo fica para em cima do ar para pedir um cartão. Mas se ele não deu cartão nos lances anteriores aqui, que o Guarani chegou no ataque e recebeu falta igualzinha a essa, Lupe, não vai dar agora, né? Não vai dar. O Klaus não vai dar cartão, não. Só chegou, tirou a turma do deixa disso, tirou a turma ali da confusão. A turma do deixa disso também chegou para controlar, porque teve um princípio de confusão. Só que o Klaus, mais uma vez, levou na conversa. Tem falta a equipe do Santos. Soteldo, camisa número 10 na bola. Utilizou o mesmo critério correto, Klaus. Perfeito, Klaus. É falta pro Peixe. Daqui a pouquinho tem gol, hein? O Pio vai falar daqui a pouquinho onde saiu o gol aí. 37 minutos, Soteldo da cobrança. Correu pra bola, preparou, vem levantamento, meio da área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Ela sobra com o Lucas Pires. O Guarani aperta, sai de bola, fica com ela, domina lá pela direita. Giovanni Augusto tenta a devolução com o Derek. Sentiu o Derek, hein? Sentiu o Derek, já bota a mão na coxa. Olha o Soteldo, vem com ela, vem ali pela intermediária. Chega a zaga do Bugre, faz o corte, volta, Zanocelo. Devolve lá pela esquerda, mais uma vez Lucas Pires. Fintou, carregou, preparou, cruzou, segundo a trave, Jamerson. Jamerson faz o desvio, bota pra fora, escanteio, desabou o Derek lá, viu, Lupe? Camisa número 22 está caído no gramado. Assim que sentiu o problema muscular, já pôs a mão na coxa e já desabou. O Derek está caído, atendimento médico do Guarani em campo. O Santos tem escanteio, mas o jogo está paralisado para atendimento ao jogador do Guarani. A informação do gol, meu caro Rafael Pio. 26 minutos da primeira etapa no Bruno José Daniel. Palmeiras vai encaminhando a classificação tranquilamente para a semifinal da Copinha para pegar o Goiás. Juan Ribeiro cobrando pênalti, marcou o segundo dele no jogo. Palmeiras e Floresta 2-0 Verdão. É o Derek que levantou ali, viu, Lupe? Mas tá manquitola ali, tá mancando camisa número 22 do Guarani. Acho que ele vai esperar o aquecimento lá, me parece que é o Nicolas Careca que tá lá, não é? Confere. Ele tá aquecendo lá, e ele deve esperar isso, então, para não ficar com 10 em campo, né? Porque mão no posterior dificilmente fica em campo. Escanteio pro Peixe. Levantamento lá na área. Passa por todo mundo. Vai sobrando lá pelo lado esquerdo. Mais uma vez a equipe do Peixe se mantém no campo de ataque. Vem cruzamento feito por baixo. Richard Rios estava ali para fazer o corte e sai jogando para a equipe do Google. Ele tenta tocar a bola do lado. O passe é feito. Que chegava no Diogo Matheus. Bola foi para fora. Último toque do jogador do Santos. O arremesso é manual que favorece a equipe do Peixe. 38-50. Ô Gabi, o jogo desacelerou, né? Cansou, né? Acho que as duas equipes, o Santos tentando um pouquinho mais, fica com a posse de bola, mas erra muitos passes, e aí o Guarani fica recuado, tem dificuldade para chegar ao campo de ataque também, errando alguns passes também. Então agora vira jogo de erros, né? O gramado também pesado, então a gente já percebe já que fica um jogo diferente, mas o Guarani precisa aproveitar. O Santos comete muitos erros, como tá atrás do marcador, fica mais com a posse de bola, mas finaliza muito pouco no jogo. E tem um do Santos no aquecimento também lá, ó. Tem um atleta do Peixe também, tá aquecendo. Lá no banco de reservas da equipe santista. 39 minutos e meio deste primeiro tempo. Mendonça recebeu pela meia direita, faz a finta, escapa da marcação, carregou, ficou de frente pro lance, preparou a batida. Quando chega por baixo para fazer o quarto, Richard Rios aperta a marcação, Bruno José na roubada para cima do Mendonça, carrega pro campo de ataque, é ele contra 4 da equipe do Peixe, vai carregando lá pela direita, faz a finta, busca a linha de fundo, tem marcação para cima dele do Bauerman. Ela vai pra fora, só arremesso manual e o Bruno José fica reclamando de uma falta ali, viu, Lupe? Mas não existiu. Eram 4 jogadores do Santos contra o Bruno José. Ninguém se aproximou, Eduardo Bauerman foi mais esperto, fez o desarme, ganhou o arremesso lateral pro Santos. Toque CBN marcando 40 minutos. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Conferindo 40 minutos. Já o primeiro tempo de bola rolando aqui no Brinco. É a Série 1 do Campeonato Paulista, segunda rodada. E jogão, hein? Jogão, hein? O placar CBN tá assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti a 5 desse primeiro tempo. Santos. Nada pra equipe do Peixe, nada pro Santos. Central da bola. Central da bola. Jogos em andamento pelo Campeonato Catarinense. O Avaí vai vencendo o Camboriú por 2-0. Joinville e Marcílio Dias vão empatando por 0-0. No YouTube da CBN Campinas, o Eduardo Micheloni tá dizendo: leitura de jogo perfeita do Gabi Castro. Depois manda o Pix. Parabéns, Gabi Castro. Muito obrigado. Depois passa o Pix, cara. Cabela. Dá uma história de Pix aqui. Fala, Lupe. Ninguém mandou abraço pro Lupe ainda hoje. Tá estranho esse negócio. Fala, Lupe. Porque acabou a verba. O 22, o Derek, desabou de novo. Não tem condições de jogo. Nicolas Careca já tá
prontinho pra entrar. Aê, daqui a pouco o Nicolas Careca. Derek machucado vai deixar o campo ainda na primeira etapa. Que beleza, hein? Meu Deus. E acabou forçando a jogada do Derek agora, né? Porque ele foi dominar a bola, não tinha mais condições, perdeu o Vinícius Anocelo, caminhou como quis, que depois chegou a marcação. Mas imagina se não sai um gol do Santos Pois agora. é. Então, se não tem condição, é jogo complicado, é jogo contra uma equipe grande. Então, infelizmente, não tem mais condições do Derek. Fez um bom primeiro tempo, se movimentou bastante. Uma pena, viu? Pro atleta e também pro técnico Mozart, pros torcedores, porque fazia uma boa partida assim o Derek, e muda um pouco agora, né, com o Nicolas Careca, um pouco mais pesado do que o Derek. O Guarani deve explorar mais essa bola aérea com o Nicolas Careca. Eu deixaria ele mais próximo da área, tá? Porque o Nicolas Careca errou muito contra o Santo André, passe, questão de movimentação, deixaria ele centralizado, mas como um finalizador perto da área. Ô Lupe, o Gênison tá no banco? Gênison, camisa número 9, está no banco. E não seria uma boa opção o Gênison nesse campo aqui um pouquinho pesado pro Gênison, mais leve que no caso o Careca, o Gabi? Se ele estiver em condições físicas, porque ele sofreu bastante com lesões no passado e nós estamos apenas na segunda rodada, não foi titular na primeira rodada, se tiver em condições físicas, optaria pelo Gênison. Como o Mozart colocou Nicolas Careca, imagino que fisicamente esteja à frente do Gênison. Cabela. Pois não. Só por protocolo, confirmando a alteração, 22, Derek tá fora, 11, Nicolas Careca tá no jogo. Acabou a equipe do Peixe, vem pro campo de ataque, lançamento foi feito, chega a zaga do Bugre para fazer o desvio, botou para fora a bola em arremesso, manual pro Peixe, é pela direita. Vai chegando ali o João Lucas para fazer a cobrança com as mãos. Chega o Mendonça, ele quem recebe, devolve no João Lucas, faz o domínio, rede a lateral do campo, faz a finta para cima do Bruninho, a bola vem pelo meio, o Peixe chega como quer, chega por baixo rasgando, Bruno José. Gigante pra mim em campo esse Bruno José nessa primeira etapa, viu, Gabi? Olha, tá lá na ponta direita, tá aqui na zaga, tá lá na lateral direita, tá no meio campo roubando bola. Como tá brigando o Bruno José, rapaz? Partidaça fazendo a dobradinha com o Richard Rios pela direita. A direita do Guarani tá funcionando muito junto com o Richard Rios, os dois melhores jogadores do Guarani. Quem diria, hein, Carlos Cabela? Pois é, rapaz, pois é. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44 minutos deste primeiro tempo, 1-0, Bugrão. Bugrão tá ganhando, vai Bugrão! Pra cima do Peixe, lançamento feito, Nicolas Careca sobe pelo meio, Bauerman leva melhor, mas o lançamento já sai lá pela direita, ó quem tá lá na direita, ó. Bruno José tenta a finta, bola espirrada, bola enfiada, ele tentava o Nicolas Careca ali entre os zagueiros, a zaga faz o corte e sai jogando a equipe do Peixe, vem trabalhando pelo círculo central do gramado, Sandri, ele toca na bola no círculo central do gramado, lá pelo lado esquerdo com o Pires, chega por ali, Lucas Pires faz o domínio, devolve pela meia, Zanocelo, recebe na perna direita, toca mais atrás com o Dotti já faz o domínio, gira o corpo, Nicolas Careca vai acompanhando, tá fresquinho no jogo, Nicolas Careca, a bola chega no Maicon pela direita, bota pela frente pro Mendonça, só que carregou na contramão, devolve no Maicon. Cabela. Pois não. Derek no banco com a bolsa de gelo na parte de trás da coxa esquerda. Saiu machucado, camisa número 22, já faz o tratamento no banco. Rola a bola, Peixe, ali pela meia, caiu no gramado, João Lucas, pede falta, o árbitro está à vantagem, vem Mendonça, domina, Zanocelo, recebe, meia esquerda, preparou, preferiu o passe, Soteldo, recebe na ponta esquerda, carrega 2 na marcação, ele rola a bola, entrada grande área, Zanocelo ajeitou, fintou, preparou, bateu, explode na zaga do Bugre, a sobra de bola mais uma vez com o Bauerman, vai pra finta, tocada, é falta. Bauerman faz a finta para cima do Nicolas Careca, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece o Peixe, é lá pela meia esquerda, Lupe. E a falta existiu, do Careca em cima do Bauerman, que fez a finta e acabou sendo derrubado. Dá pinta de que vai jogar a bola para dentro da área do Guarani, é o Soteldo, camisa número 10 na bola. Aí lá o Soteldo, ele tá explicando, ó, vou colocar a bola ali, ó, a bola vai fazer ancinho, ó, ele tá fazendo ali, ó, Quem tá no YouTube tá vendo, ancinho, ó, fazer a bola, tá dizendo o Soteldo lá, ó. É falta para a equipe do Peixe, Soteldo na bola, perto da direita, correu, faz o levantamento lá na segunda trave, nas mãos do Kozlinski. Eu acho que ele estava conversando com o Kozlinski, viu, Lupe? E essa falta é aquela que o goleiro, ele adora, ele não precisa sair do lugar. Ele fica paradinho e faz o movimento ali como se fosse uma sacola para agarrar a bola. Fácil, Kozlinski, 50 jogos com a camisa do Bugre. 46 minutos, vamos a 49, subiu a placa de 4 minutos, vem Jamerson com ela, vai pra fita, foi programada, é falta. E mais uma do Sandri. Olha, eu acho que já é a quarta ou quinta do Sandri já, viu, Lupe? Nas minhas contas é a quarta.
do Sandri, camisa número meia dúzia, que hoje está na vaga do Ângelo, né? Que infelizmente perdeu o seu avô, acompanhou o velório, mas não participou dos treinamentos. Está no banco de reservas. O Sandri ganha a vaga no time titular do Peixe, mas está fazendo bastante falta. Os jogadores que são as novidades, Richard Rios muito melhor do que o Sandri. Exatamente. Tem mensagem chegando aí, Pio. Tem rapaziada participando com a gente, tem gente te defendendo aqui, Cabelo. Opa! Boa noite, Pio. Você tá bom? É o Lecião. Ó, um pouquinho atrasado que demorou pra achar o CBN aqui. Mas aquele lance, eu tô com o cabelo, cara. Não foi jogo de corpo, não. Não será que a mão de ser corneta, hein, cara? Alessio Pimenta é professor, mas não foi nada, viu, Cabelinha? Segue o jogo. Você não vale que você não tinha votado. Tá 2-2 agora. Eu tinha, eu sei que não ouviu. Eu falei. Eu não tô nem vendo, porque eu tô acompanhando o outro, mas foi jogo de corpo. Boa, Pio. Todo mundo contra a minha pessoa hoje, que tem problema não. 47 minutos esse primeiro tempo. Reta final, Soteldo recebe lá pela esquerda, encara a marcação do Vilela, puxa na perna direita, botou pra dançar, carregou linha de fundo, levantamento, segunda trave, sobe Kozlinski. No meio do gol, faz a defesa e bota ordem na casa bugrina, Lupe. Depois de um cruzamento do Soteldo, que fez uma bela jogada pelo lado esquerdo. Buscava ali o camisa número 9, Marcos Leonardo, só que o Kozlinski estava atento e fez a defesa. O Vilela e o Bruno José em cima dele, os dois estão procurando o Soteldo até agora. 47-50, sobe a zaga do Santos, faz o corte, sobra de bola com a equipe do Bugre, ali pela direita com o Diogo Matheus, já faz a abertura com o Bruno José, recebe, domina, devolve no Diogo Matheus, domina na perna direita, vem carregando o Soteldo, vai se apresentando ali na marcação, ele fez o passe pelo meio, Vilela, quando girava o corpo, pede falta, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, vai trabalhando a saída de bola, a equipe do Peixe, o Guarani vai apertando a saída, brigou ali por baixo, chegou Vilela, chegou forte ali, hein, sobra de bola com a equipe do Peixe, com o Lucas Pires lá pelo lado esquerdo, tenta a finta, marcação pra cima dele, de novo do Richard Rios, tá bem o Richard Rios, hein, só não pode deixar ele abrir a boca, ele xinga todo mundo, vai expulso, toca a bola mais uma vez, a equipe do Peixe no campo de ataque, Mendonça, recebe na frente da grande área, preparou, bateu pra fora, pegou mal na bola. Bateu no calo, ele chutou essa bola aí, bateu no calo, do dedinho, foi longe do gol, Lupe. Numa bola que foi perdida pelo Richard Rios no meio campo, fazia uma bela jogada, só que acabou se atrapalhando todo. O Speed Mendonça, que estava no Ceará, contratação do Santos para a temporada 2023, pegou muito mal na bola, tiro de meta pro Kozlinski. Speed, você falou isso? Speed Mendonça. Não tá muito speed hoje não, Mendonça, hoje né? Ele tá com o freio de mão puxado. Tá com o freio de mão puxado hoje. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Para o Bugrão, Giovanni Augusto de pênalti a 5 minutos. Santos. Nada para a equipe do Peixe, vem aí. Vem aí, central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. 10 da noite, mais 24 minutos, intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa, com o gol de Giovanni Augusto, cobrando pênalti, o Guarani vai vencendo o Santos por 1-0 no Brincão. Você pode continuar participando com a gente através do nosso WhatsApp, o 19991869070, e também no chat do YouTube. Mande áudio, inclusive, pra gente. Vamos ouvir a sua voz aqui no somzão da CBN, que ecoa por toda a região de Campinas, inclusive lá no estádio Brinco de Ouro. Saída dos jogadores do gramado, a gente sabe que o repórter no intervalo não pode ouvir os atletas, mas deu para observar aí o semblante dos jogadores do Guarani, digamos que um pouco mais tranquilos do que na última rodada, Antônio Lupe. Muito mais tranquilo, né, Pio? Vitória parcial por 1-0. Eu fiquei bem atento aqui no Derek, né, que infelizmente acabou saindo no finalzinho do primeiro tempo, já está realizando o tratamento ali com uma bolsa de gelo na parte de trás da coxa esquerda, só que ele saiu mancando muito. É claro, vai passar por exames para detectar a gravidade da lesão, mas o Derek infelizmente teve que sair por conta de uma lesão muscular. O Guarani vence 1-0, pênalti bem marcado, Giovanni Augusto bateu e converteu. Jogos em andamento neste momento pelo Campeonato Paulista. O Ituano vai vencendo a Portuguesa por 1-0. Lá pelo Campeonato Carioca, a Luzinha Carioca vai jogando com o Boa Vista por enquanto 0-0. Campeonato Paranaense, Londrina e Cascavel 0-0. E o Coritiba vai batendo o Foz do Iguaçu por 3-0. Lá no Campeonato Catarinense, Avaí 3-0 para cima do Camboriú. Enquanto isso, Joinville e a equipe do Marcílio Dias vão empatando por 0-0. Gabi Castro
um destaque daquilo que será o seu comentário neste primeiro tempo. O Bugrão tá vencendo, Gabi. Por conta da postura diferente. É um Guarani que entrou ligado, graças às atuações também de Bruno José e Richard Rios e ao gol do Giovanni Augusto. O Bugre vence o Santos merecidamente. Deixa eu só voltar no gramado do Brinco de Ouro, só mais um destaque do Antônio Lupe em relação ao público, Lupe. Bom ou abaixo daquilo que se esperava? A gente precisa também levar em conta que a chuva que caiu antes do jogo atrapalhou muito, né? Mas um público interessante, público bom aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Também a questão do horário, 9h35 da noite. Eu considero o público bom aqui no Brinco, viu, Pio? Tá, como eu sei que você é muito entendido dessa questão... Você quer número? Eu quero número, mas não é passar perto, não, é exato. Tem um tobogã ali. Isso. Vamos lá, então. Deixa eu ver, beleza. Posso ir? Pode, papel, vai. Caneta na mão? Vai. 3.957. 3.957 nós vamos cobrar Antônio Lupe em relação ao público do jogo. Guarani Santos, em que o Bugre com gol de Giovanni Augusto vai vencendo por 1-0. Demais jogos do Paulistão nesta segunda rodada. Ontem nós tivemos o São Bento vencendo o Santo André por 2-1. A Inter de Limeira, se reabilitou na competição, batendo o Mirassol por 1-0 fora de casa. Jogo lá em Mirassol. Hoje, jogos já encerrados. São Bernardo e Bragantino empataram por 1-1. E lá na Neoquímica Arena, o Corinthians bateu o Água Santa por 3-0. Além de Guarani 1, Santos 0, que nós estamos acompanhando aqui nos 99.1. O Ituano vai batendo a Portuguesa, finzinho de jogo lá no Novelli Júnior por 1-0. Rápido intervalo, daqui a pouquinho Gabi Castro vai eleger, na opinião dele, quem foi o craque do primeiro tempo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola, Guarani e Santos. Apresentação, Rafael Pio. 22h30 minutinhos. Pio. Oi, Lupe. Eu confesso que eu não sei o que tá acontecendo, mas tem uma galera aqui, um cosplay, né, de Star Wars. O Darth Vader. Eu confesso que eu não sou muito fã e acho que o Gabriel pode me ajudar mais, que ele tá vendo também, mas personagens do Star Wars, Darth Vader, todos entrando no gramado, o porquê disso tudo eu confesso que eu não sei. E aí, Gabi Castro, Eu tô algum com palpite? medo também aqui, viu, Rafael? Tô com medo. É. Agora tá tendo uma luta no gramado, o índio tá correndo, tá todo mundo correndo, eles estão entrando no gramado. Tô indo pra Americana, gente. Tchau. Eu não sei não, hein? Vocês ficam com a festa aí, porque eu vou embora, velho. 2, 4, 6, 8, 10, tem 12 pessoas. Ô, louco. Rapaz. Se aquele Darth Vader ele apontar aquela espada pro meu lado aqui, velho, eu sumo daqui, você nunca mais vai chegar. Eu achar Eles vieram mesmo, hein? Quem duvidava, olha aí. E se vocês aí na cabine estão com medo, imagina o Antônio Lupe lá embaixo que tá pertinho. Cuidado aí, viu, Lupe? Eu não tô com medo não, porque eu vi a cara de todo mundo.
Ah, você viu quando eles estavam montando. Eles estavam ali, se montando. Mas assim, quem vê de longe assusta. Então, a espada aqui vermelha. Será que eles vão participar do chute no gol? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Mas uma espadada no gol, né? Tem isso, a espadada no gol. Mas eles estão todos desengonçados pra entrar no campo molhado. Ô, Lupe. Fala. Ó, tem um ali, eu não sei nem que personagem aqui ali, ele tá mais pra Sargento Garcia do Zorro do que outra coisa ali, velho. Meu Deus do céu. É sabre de luz, viu? Vocês estão pagando um mico aí. Vocês estão... Aprendam, gente, aprendam. Olha só, gente, lá no Novelli Júnior, em Itu, a Portuguesa empata o jogo com o Ituano já no finalzinho da partida, último lance do jogo, pênalti, a partida ou lance, né, foi analisado pelo VAR. Um tempão de paralisação, uns 4 minutos aproximadamente. E o Daniel Costa vai para as redes, empatando o jogo para a Luzinha, 1-1 lá no Novelli Júnior. Jogo a 1 minuto do fim. E agora o Gabi Castro vai nos dizer quem, para ele, foi o craque do jogo. É aquela velha história de quem vai pro gol leva o voto, Gabi Castro? Hoje não, Rafael Pio. Geralmente pode ser, né? Porque tá 1-0, então você fala 1-0 é quem marcou o gol. Mas o Giovani Augusto hoje teve um papel discreto na partida do Guarani, porque ele tá caindo pelo lado esquerdo. E no primeiro tempo, o que funcionou do Guarani foi o lado direito. Então nós temos alguns candidatos, a dupla de zagueiros do Guarani foi muito bem, tanto o Lucão quanto o Luciano Castan, por enquanto anulando o Marcos Leonardo. O Diogo Matheus é um bom candidato, Bruno José foi muito bem, tanto é que foi ele que roubou a bola do Eduardo Bauerman, mas pra mim, quem mudou a cara do Guarani da primeira rodada pra essa segunda rodada foi o Richard Rios, incansável no meio campo, roubando bola, ajudando a armar o jogo pelo lado direito, fazendo a tabela, dando liberdade pro Bruno José cair pelo meio, não ficar isolado na ponta direita. Então tô gostando muito do lado direito do Guarani, ajudou a melhorar o rendimento do Bugre e ajudou a controlar um meio campo até os 30 minutos. Depois o Santos melhorou e acabou tendo algumas oportunidades, mas por conta disso, muita menção honrosa para Bruno José, mas o craque do primeiro tempo fica para Richard Rios. É o voto de Gabi Castro para Richard Rios, a novidade no Guarani e agradando demais o comentarista da CBN, hein? Muitas mensagens, gente. Obrigado para você que participa com a gente no WhatsApp, no YouTube. Mais uma transmissão bombando da CBN Campinas. Boa noite, amigos. Saudades de você, Cabela. Tava sumido. Estou de férias e longe de Campinas, mas ligado e sofrendo com o Bugrão. Cadê o pé de rato do Carlão? É o Oscar Shincai quem manda mensagem pra gente. O pé de rato esteve na transmissão de ontem, hoje ele está descansando. E tem mensagem de áudio também chegando pra gente. O Santos tá sendo uma vergonha hoje pra jogar, hein? Não tô gostando nada do jogo do Santos. É, meu amigo, tá gostando nada do jogo do Santos. Quem mandou o áudio aqui pra gente foi o Luiz Gustavo. Valeu, Luiz Gustavo! E tá certo, Luiz, de não gostar nada do Santos? É o que vai analisar daqui a pouquinho Gabi Castro, além, claro, do primeiro tempo feito pelo Guarani. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, entrada das Águas em Campinas.
Barbacoa, muito além da carne. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11:30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola, Guarani e Santos. Apresentação, Rafael Pio. 10 da noite e 37 minutinhos. Olha o risco que eu corri aqui de perder uma audiência. O Biraci Araújo mandou aqui no YouTube, hein? Se não ler o comentário, vou pra concorrência agora. E olha que eu gosto dessa rádio, viu? Ela é muito boa. Ô Biraci, pelo amor de Deus, leio todos os comentários que você mandar pra você não ir para a concorrência. Não vá para a concorrência, Biraci. O Carlos Lemos Matozinho mandando boa noite a todos. E tem mais mensagem de áudio pra gente. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. CBM. Tamo junto. Tamo junto. Campinas. Jardim Aeroporto, Rafael. Grande, Rafa. Vamos, Guarani, dale. Maior do interior, Guarani vai ganhar 2-0. Grande Rafael, apostando em 2-0 pro Bugre. Será que o Guarani chega a 2-0? E aquele nosso ouvinte preocupado com o Santos, tá certo? Tem razão nessa preocupação? É o que vai analisar o Gabi Castro. O comentário do jogo. E aí, Gabi, torcedor do Guarani, merece essa empolgação? E o torcedor do Santos, a preocupação? Ou jogo grande, tudo pode acontecer, Gabi? Os dois estão corretos, viu, Rafael Pio? Então, pro Biraci, pro Rafael e pro Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo tá correto, viu? Pode ficar preocupado porque o primeiro tempo do Santos foi muito ruim, por isso que vai ter alteração, já tá na beira do gramado. Provavelmente ali deve entrar o Ângelo ou... eu acredito que seja o Ângelo, pelo que eu tô vendo aqui. Daqui a pouco o Lupe confirma pra gente que a camisa não tá virado pra cá, mas o Ângelo foi titular na primeira rodada e foi bem. O primeiro tempo foi todo do Guarani, viu? Uma postura diferente em relação à primeira rodada. Tava ligado o Bugre, fazendo a marcação-pressão, houve o roubo de bola dentro da área. Então, assim, o Santos errou muitos passes e começou errando na saída de bola. O Eduardo Bauerman tentou fazer ali um corta-luz que não funcionou dentro da área. O Bruno José roubou a bola, sofreu o pênalti com 3 minutos de jogo. E aí, com 5 minutos, Giovanni Augusto fez a cobrança e marcou o gol. Facilita muito as coisas, né? Porque você já tira um pouco o peso, você já fica mais tranquilo na partida, você tá jogando em casa, você ganha uma confiança a mais diante de uma grande equipe. Então, já tem aquele ânimo a mais de estar enfrentando o Santos no estádio Brinco de Ouro. É a estreia jogando em casa. Todo mundo querendo mostrar trabalho, mostrar serviço. Você fica à frente do placar, isso é maravilhoso. E o Guarani ficou tranquilo na partida, tanto é que até os 20 minutos só deu bugre. Eu faço as anotações aqui. É só o Lucão cabeceou para uma bela defesa do João Paulo. O Giovanni Augusto fez o cruzamento e o Derek acertou a trave. A jogada ensaiada pelo lado direito do Richard Rios com o Bruno José. Então, o lado direito do Guarani estava funcionando. Aos poucos, o que é normal também, uma oscilação dentro da partida, porque o Santos tem muita qualidade. O Santos começou a ganhar
campo. E aí o Guarani foi recuou até que demais no meu entendimento, mas o Bugre foi recuando, o Santos foi pressionando, mas o Santos com muitas dificuldades, porque errou muitos passes neste primeiro tempo, errou muitos lançamentos, principalmente com o trio de meio campo ali, com o Dodge, com o Sandri e com o Vinícius Zanocelo, que facilitou para o Guarani. O que não conseguiu fazer foi a transição, o Bugre. Para esse segundo tempo, Santos deve pressionar, principalmente com o Soteldo, que é a sua liderança técnica dentro de campo, e o Guarani precisa saber explorar o contra-ataque, deixaria o Nicolas Careca mais próximo da área e exploraria mais a velocidade, continuaria com o lado direito, com o Bruno José, com o Richard Rios, e não podemos destacar o Jamerson também, porque ele é muito bom chegando ao ataque. Rafael Pio com as duas equipes no gramado. Ô Pio. Oi, Lupe. Rapidinho só pra informar, se o Gabi quiser comentar, foi embora o Zanocelo. O Zanocelo ficou no vestiário, 25, entrou o Ângelo, camisa número 11, no Santos pra segunda etapa. Repete aquilo que fez na primeira rodada, 2 homens de meio campo e 4 mais ofensivos. Equipes já no gramado, Giovanni Augusto tá voltando agora. Boa noite, Pio, Cabela, Lupe, Gabi. Estou aqui acompanhando no radinho em Nova Odessa. Parabéns pela transmissão. 2-1 para o Bugre. Abraço do Juarez. De volta pro gramado, pro estádio Brinco de Ouro da Princesa para todo o segundo tempo. Vai, Cabelinha. Guarani e Santos. Deixa para mim, segundo tempo, a bola vai rolar ali, pontapé inicial para a equipe do Bugre nessa segunda etapa. Apita o árbitro. Bola rolando aqui na CBN Campinas. Futebol, vamos CBN. Guarani e Santos. Olha, o Bugrão vem na primeira vez essa segunda etapa com o Bruno José pela direita, carregou, pintou cruzamento lá pelo meio, Nicolas Careca. Careca, 17 segundos. 17 segundos, Nicolas Careca de cabeça. E a jogada, ó, na direita, Bruno José de novo. Recebeu a bola enfiada na ponta direita, o cruzamento na medida. Na careca do Careca, que mandou pro fundo do gol. Estufa a rede. Bota o Guarani mais na frente ainda, também no comecinho do segundo tempo. 2 para o Bugrão. Nada para o Peixe, Lupe. 17 segundos de jogo. 17 é o número do cara da partida, o Bruno José, que fez uma jogada sensacional. Foi até a linha de fundo, levantou a cabeça e viu o posicionamento do Nicolas Careca. Cruzamento perfeito. E o Careca, brocador, grandão, de cabeça, mandou a bola pro fundo da rede. 50% do gol pro Bruno José. Os outros 50 pro Careca, que mandou pra rede. O Guarani tá bonito. O Guarani vence. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2. Santos. Nada. Bugrão na frente, 2-0. Gabi Castro começa o jogo. O Peixe entra em campo para jogar de um jeito, já toma o gol. Atrapalha todo o esquema do Dair Hellman. Aí ele vai pro vestiário, remodela o time, bota o cara no meio campo, no lugar do Zanocelo, prepara toda a equipe no segundo tempo, entra em campo, 17 segundos, toma o segundo. Porque o Bugre segue ligado, né? E aquilo que a gente falava, lado direito do Guarani tá funcionando com o Bruno José, é bola pra ele. E sobre o Nicolas Careca, é essa a posição dele, deixa ele próximo da área. Explora a bola aérea pro Nicolas Careca. Foi o que aconteceu. Tava na pequena área, ganhou ali nas costas do Maicon e fez o gol de cabeça. O Nicolas Careca é isso. Ele não pode jogar na ponta, ele não pode jogar recuado. É próximo da área, é o lugar do Nicolas Careca. Desde quando ele entrou, falei, o posicionamento dele é ali. Bruno José numa noite muito inspirada. Nicolas Careca
teve faro de gol, 2-0 Guarani com merecimento. Olha o Bugrão ali pelo meio com o Richard Rios, já faz o domínio e toca no Vilela. Vilela rola com o Giovanni Augusto, faz a abertura lá pela esquerda com o Jamerson. Foi pra tabelinha, devolve no meio. Era pro Giovanni Augusto, passa por ele. A sobra de bola com o Todd, tenta sair jogando. A bola sobra com o Bruno José. Olha o Bruno José aí de novo. Vem com a bola dominada ali pela meia direita, já faz a abertura pela esquerda. Na direita, na verdade, quem toca é o Diogo Matheus, devolve pro Bruno José, faz o cruzamento na área, tem o desvio. Aí nas mãos do goleiro João Paulo, que bota a ordem na casa do Bugre. Mas era ele de novo ali, o Lupe. O cara do jogo, Bruno José. Ele veio pelo lado direito mais uma vez, fez o cruzamento, foi travado, a bola subiu. João Paulo gritou, ficou com a bola. A falta anotada em cima do Soteldo, o Jamerson. Ele abaixa ali porque quando o Soteldo vai cair, a mão sobra no rosto do Jamerson ali, mas está tudo bem com ambos. Diogo Matheus, não Jamerson. Onde você ouviu Jamerson, você entenda Diogo Matheus. Toca a bola, a equipe do Peixe vem pro campo de ataque. Luciano Castan faz a corta. Agora sim, lá é o Jamerson. Ele faz o domínio, devolve no Castan. Lá atrás, na lateral esquerda, toca ali pelo meio. O Sandro fica na sobra, toca a bola pela direita. Vem o Ângelo, tenta o passe pelo meio. Chega rasgando ali pelo meio. O Lucão bota no campo de ataque. Responde o Powerman, mas a sobra de bola é com o Bugre. Vem mais uma vez o Diogo Matheus. Já toca a bola pela direita. Bruno José de novo, faz a finta pra cima do Soteldo. Chamou baixinho, soltando para dançar, brecou, olhou, Giovanni Augusto tá do ladinho ali, ele vem carregando, bota a ordem na casa ali, o Giovanni Augusto rola a bola com o Diogo Matheus pela meia direita, chega por baixo, o toque feito, pede falta, o árbitro diz que nada, foi nada, segue o jogo, bola tocada lá pela direita, lançamento é feito, mais pro Odair Hellman do que lá pelo lateral direito, o João Lucas. O Odair Hellman quase que ele chega ali para fazer o domínio, nem ele conseguiu chegar na bola. Arremesso é manual que favorece o Bugre do campo de ataque lá pela esquerda. 2-0, você que está chegando agora aí, ó. Você que no intervalo foi lá tomar uma água, aquela água, foi dar uma refrescada na goela, como eu fiz aqui também, tomei uma aguinha. E tá de volta agora aqui na CBN, já tá 2-0, rapaz. Já tá 2-0 pro Guarani. 5 minutos, toque CBN marcando aí 2-0. O Bugre da frente. Quem marcou foi Nicolas Careca. Rola a bola, Richard Rios aqui pela direita. Encara a marcação do Dodge. Ele faz a fita, escapa bem do lance. Bota o Dodge pra dançar, breca, devolve ele pelo meio. Começa com graça, não, viu, Gabi? Pode começar com graça, não tá ganhando, tem que ir pra cima pra fazer o terceiro. Pode ficar fazer essas fintas no meio campo, não. Tá muito cedo, por isso que o Bruno José chamou o Richard Rios, porque tava livre de marcação aqui. Não pode colocar o Santos no jogo. E tá lá o Santos lá pelo lado direito com o João Lucas. Ele carrega, vai na linha de fundo, tem antes dele o Jamerson para fazer o corte. E o Jamerson começa o campeonato como terminou o ano passado, voando em campo, jogando muito bem. Bola para fora, o último toque do jogador santista, arremesso é manual que favorece a equipe do Bugrão. 5 minutos e 50. Você que é bugrino aí, ó, manda mensagem, tá gostando do Guarani? Tá gostando do Bugre aí, 2-0, 991869070. Manda sua mensagem aí. Quer até mandar um grito de gol? Pode mandar aí, tá 2-0 para o Guarani. Você que é santista, tá acompanhando, tá irritado com o Peixe, também pode mandar sua mensagem. Só não vale falar palavrão, tá bom? Pode ficar bravo que for, mas não fale palavrão. Olha, o Santos vem pro campo de ataque, Lucão, por baixo, rasga, despacha no campo de ataque. É o Powerman, chega João Paulo, chega também o Nicolas Careca. O João Paulo dá um bicão na bola, joga para fora, manual, que favorece a equipe do Bugre do campo defensivo. 6 minutos e 20 deste segundo tempo. Interessante, né, Lupe, que não tem movimentação no banco do Peixe não, né, Lupe? Não, no banco do Santos tá todo mundo sentado, tá triste, ninguém tá aquecendo. O Odair Hellman olha pro campo. Por enquanto, nenhuma movimentação no banco do Santos. Já no banco do Guarani, todos no trabalho de aquecimento. Olha o Peixe com o Soteldo ali pelo meio, bateu rasteiro, Koslinski. Cai para fazer a defesa no meio do gol, bota o ordem na casa do Bugre, tem pressa, já tem pressa na saída de bola, é pela direita, bota a velocidade, o Diogo Matheus vem com ela, já levanta a cabeça, marcação tá longe, ele prefere o toque do lado, o Richard Rios recebe, domina, manda todo mundo se acalmar, devolve no Diogo Matheus, 7 passados, deixa em segundo tempo, vem Diogo Matheus com ela, o Bruno José tá pela direita, ele recebe, renta na lateral do campo, devolve no Diogo, toca no Richard Rios, Diogo Matheus, mais uma vez, Bruno José pela direita, vai triangulando aqui pela direita, Bruno José com ela, carrega, toca no Diogo Matheus, mais atrás com o Richard Rios, o Soteldo fica na roda, vai tocando de um lado e de outro. Só gasta o tempo, toca a bola o Guarani, bota o Peixe para correr, o Guarani vai tocando a bola, 7 minutos e meio, olha o Richard Rios, faz a finta para cima do Soteldo, bota ali pelo meio, lançamento feito ali para o Bruninho, ele toca no Giovanni Augusto, de cavadinha, lançamento, Bruno José bateu no cucuruco dele, evita a saída, mas fica com ela, impedimento tá marcado. Mas foi engraçado porque a bola bateu na cabeça dele, bateu bem no cucuruco, né, o Lupe?
tirou, não teve como fazer o domínio. Ele estava correndo, ele olhou para a bola, aí ele correu em direção, imaginando onde ela ia cair, e a bola acabou batendo ali na nuca do Bruno José. Por enquanto, o principal personagem do jogo estava em posição irregular. Assinalou o assistente de número 2, o Rafael Tadeu Alves de Souza. Agora, o Gabi, como é gostoso ver o Giovanni Augusto bater na bola, né? Não, impressionante. Outra, se o Bruno José tá um pouquinho mais ligado e tentasse de bicicleta ou de cabeça, era o gol da rodada, porque o Guarani rodou a bola, colocou o Santos na roda, tocando. Esse é o jogo do Guarani, tocar a bola, envolver a equipe do Santos, acertar a passe, e o Giovanni Augusto, ele vai encontrar um espaço, porque ele é o maestro, ele tem essa inteligência. Colocou o Santos na roda para finalizar com uma bicicleta, tudo a ver. Você viu só? Tá vendo pra só, fechar Lupe? tudo. É até poeta o nosso comentarista, viu? E só porque você falou, a rapaziada do Banco do Peixe também já começou o trabalho de aquecimento. Tem arremesso manual Guarani lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área, 8 minutos e 50. É o segundo tempo, 2-0, o Guarani tá ganhando. Tem arremesso manual cobrado pelo Jamerson, sobe de cabeça pra fazer o corte, o zagueirão ali do Peixe. Sombra de bola com o Luciano Castan. Ele viu que ele não ia conseguir fazer o domínio. Deu-lhe uma pica na bola, jogou lá na arquibancada. Interessante que ela caiu num lugar que ninguém consegue chegar lá. Tem uma grade de cada lado, a bola tá exatamente no meio lá, Lupe. Olha lá, não dá, Lupe. Fica difícil, né? Fica difícil. Mas ali agora sim o Santos sai com tranquilidade. E o Daír Helman agora ficou mais bravo, viu, Cabela? Ah, eu imagino, viu? O Daír Helman vai virar um ketchup daqui a pouco, 9h25. E você acha que alguém vai ter pressa de pegar aquela bola ali, Cabela? Não, tá lá, ó. Não, até o rapaz desistiu que tava lá, ó. Vai ficar lá. Vai lá, agora vai o outro lá tentar. Vai mais um lá tentar pegar a bola, vai lá. A gente vai narrando o jogo e olhando a tentativa de pegar a bola onde caiu lá. Vem o Peixe pro campo de ataque, o Michael faz o lançamento lá pela direita, o Ângelo recebeu o domínio, ajeitou na perna canhota, carrega ali pela meia, ele busca o espaço, tem Mendonça do lado, ele prefere o passe pro Lucas Pires. Lucas Pires recebeu o lado esquerdo, Soteldo faz o domínio na marcação, bola enfiada na linha de fundo, Lucas Pires cruzou para trás, chegou, saga do Guarani para fazer o corte, rasga. Joga lá pro campo de ataque, não tem ninguém do Bugre, sai João Paulo da área e pegou a bola lá. O garoto pegou a bola lá, troféu bola pra ele. E devolveu, olha só. Devolveu a bola, bacana. Perfeitamente. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 passados, é o segundo tempo do jogo. Segunda rodada, Série A1 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani 2, Giovanni Augusto de pênalti no primeiro tempo. Nicolas Careca de cabeça no comecinho do segundo. Santos. Nada para a equipe do Peixe. Central da bola, Pio. Central da bola. Jogos já encerrados nesta quarta-feira, o Corinthians venceu o Água Santa por 3-0. Ituano e Portuguesa empataram por 1-1. E tem WhatsApp chegando, tem Santista que tá bravo. Ô, Pio, o Santos tá de brincadeira, né? Não voltou do vestiário? É, o Éder tá bravo com o Peixe. Tem mensagem de texto também do Maurício Hartemann, em Americana, acompanhando o jogo na telinha e ouvindo a narração do grande Cabela na CBN. Olha o Bugrão lá pela esquerda, bola enfiada na linha de fundo, Sassaricou, Giovanni Augusto tenta a finta, chega a zaga no Bruninho que tava por ali. Chega a zaga para fazer o corte, Maurício Hartemann lá, Americana. Um beijo no seu coração, Mauricinho. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Toca a bola o Castan ali, que bola enfiada lá pela esquerda. Ô Gabi, o Santos abriu de vez para buscar o primeiro gol. Agora a gente tem que aproveitar, Gabi. O Santos sentiu o primeiro gol, demorou para entrar na partida e sentiu o segundo gol também. Ele até tenta ameaçar uma pressão, mas o Guarani tá muito bem na partida, principalmente pelo lado direito. Olha o Guarani, tabelinha, Nicolas Careca com Vilela, Vilela abre com Bruno José na direita, carrega ali de fundo, cruzamento na área, Nicolas Careca de cabeça, pega o goleiro! João Paulo faz a defesa e bota ordem na casa da equipe do Peixe, Lupe. Parecia replay do segundo gol do Guarani. Cruzamento do Bruno José, Nicolas Careca de cabeça, só que dessa vez pegou fraquinho na bola. O João Paulo fez a defesa. Tem jogador do Guarani abaixado ali. Tá legal não, hein? Olha a equipe do Peixe vem pro ataque. Ali o Soteldo tentou a finta, o Soteldo. Adivinha quem foi lá fazer o corte em cima do Soteldo? Ele estava agora aqui, fez o cruzamento aqui na linha de fundo. Ele voltou lá na linha de fundo do Guarani para fazer o corte em cima do Soteldo e botar para fora Bruno José. Tem escanteio, Peixe, Lupe. Tem escanteio e quem vai pra bola é o Soteldo, camisa número 10. Daqui a pouco duas modificações na equipe do Guarani. Quem vai sair é o Vilela, que estava agachado agora há pouco ali no gramado.
Escanteio cobrado, levantamento da grande área, sobe lá dentro, Castan para fazer o corte, sobra de bola com o Peixe. Lucas Pires recebe ali pela intermediária, ajeita na perna canhota, dá um tapa na bola pro Soteldo, tem jogador caído e é o Richard Rios. Desabou lá na área e o Vilela agachado de novo. Não tá legal o Vilela, não. Eu acho que não é nada físico, deve ser alguma coisa estomacal. Parece que tá agachado ali pra sei lá, passando mal, esquisito, né, Lupe? Ah, tá estranho. E desde o lance anterior. E a placa ali já mostra 5,20 ao Vilela. 25 tá indo embora. E o 20 no Guarani. Não tem 20 no Guarani, hein? Diminuiu um. 19. 19 também vai entrar. O 19 é o Bruno Michel. Bruno Michel, 19 na vaga do 17, Bruno José. O cara do jogo, muito aplaudido pela torcida, tá indo embora. Bruno José, 17, tá fora. 19, Bruno Michel tá no jogo. E agora tem mais uma modificação, só aguardando ali. Pois não. É o Iago quem vai entrar com a 20. Não sei se tem aí na escalação, mas o 20 aqui, lendo inclusive o nome na camisa, é o Iago. Eu confesso que eu não tinha notado, então obrigado. Iago, camisa número 20, na vaga do 5, Leandro Vilela. Muito bem, Vilela foi embora também. O Bruno José, muito aplaudido pelo torcedor do Guarani. Soteldo do cruzamento da área, chega a zaga do Bugre, corta Sandri na sombra, faz o lançamento pra ninguém. Tá lá o Kozlinski, só acompanha, pega a bola, não deixa sair, fica com ela, sai jogando para a equipe do Guarani. No press kit, realmente, o nome do Iago não estava, o camisa 20, viu? Então, tá no banco de reserva, sim, ele que foi titular na primeira rodada. Pra gente aqui, o que a assessoria manda, não tava o nome do Iago. Então entra no segundo tempo no lugar do Leandro Vilela, que estava sentindo, mas eu não tiraria o Bruno José, melhor em campo cansou, até agora. Né? Eu acho que cansou. Mas ele acabou de fazer um cruzamento e fez um desarme ali na defesa. Quando cansa, o jogador nem volta para marcar. Enfim, eu tiraria o Bruninho e colocaria o Bruno Michel no lugar dele, que foi a alteração que ele fez na primeira rodada. Mas Bruno Michel também tem muita velocidade, entrou muito bem na primeira rodada, precisa manter o ritmo, aquilo que o Bruno José estava fazendo. O Bruno Michel tem essa missão para o Guarani continuar com esse 2-0 e quem sabe ampliar para aí sim definir a partida. O Cabela? Oi. Então só para confirmar... Segura aí, Lupe, segura aí, vem o Peixe, lá na ponta direita, o lançamento foi feito lá na ponta direita, era o Ângelo que estava por ali, já recebe, domina, carrega, bico da grande área, preparou a batida de fora da área, a marcação em cima, o Nicolas Careca chega, dá aquele desvio na bola, era o Ângelo que dominava, o Jamerson fica com ela, já despacha no ataque, lançamento foi feito forte demais, pode falar aí, Lupe. Então, só para confirmar as alterações, o Leandro Vilela foi embora 5, o 20, o Iago, que não estava na escalação, mas aí agradeço ao Pio, ao Gabriel também, que alertaram que era o Iago, camisa 20, está no jogo, e o Bruno Michel, atacante 19, tá no jogo na vaga do Bruno José, muito aplaudido com a 17. 15 minutos, toque, CBN marcou, futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Subiu a bandeira lá do Daniel Paulo Gioli, anotando o impedimento do Mendonça no ataque da equipe do Peixe. 2-0, o Guarani tá ganhando o jogo, ganhando bem, ganhando e convencendo o Gabi nesse jogo aqui, porque não convenceu na primeira rodada, né? Não convenceu, hoje ganha e convence, claro, precisa continuar tomando cuidado com a velocidade do Soteldo e do Mendonça, que agora saiu nas costas do Luciano Castan, mas estava em posição irregular, continua com o volume de jogo, Guarani. Ele tem um jogo controlado, mas claro, o Santos é perigoso, o Santos tem bons jogadores e precisa manter o ritmo. Klaus marcou uma falta do Nicolas Careca para cima do Bauerman, eu não entendi e todo brinco de ouro também não. Vai para cima do Klaus, toca a bola, a equipe do Peixe vem para o campo de ataque, tenta a tabela por baixo, o Bruninho faz a roubada de bola, mas recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Bugre do campo defensivo ali, na lateral do campo, lateral esquerdo, bem à frente ali do Mozart e todo o banco de reservas da equipe do Guarani. Na verdade não é todo o banco, porque a maioria dos jogadores estão aquecendo lá atrás do gol, né? Ali só tem comissão técnica, viu, Cabela? 17 minutos, é o segundo tempo, tá 2-0 ganhando a equipe do Bugre. 2-0, Bugrão tá ganhando, tá bonito, Bugrão. Lançamento feito para o campo de ataque do Guarani. O Lucas Pires tenta a finta, chega o
O Diogo Matheus faz o domínio, agradece o presente, devolve a bola pela direita. Bruno Michel já faz uma graça, carrega ali pelo meio, vem a marcação pra cima dele do Dodge. Ele perde a bola, mas recebe falta. O jogo tá parado, tomou um totozinho ali. A falta tá anotada, favorece o Guarani, que não tem pressa nenhuma, viu, Lupe? Nenhuma. Vence por 2-0. Bruno Michel, que sofreu a falta. Mais uma cara nova no Bugre para 2023. Veio do Botafogo de Ribeirão Preto. Só uma dica pro Bruno Michel, a jogada precisa imitar. Aumenta o volume aí da CBN pra ouvir a dica, o Bruno Michel. A jogada ele pode imitar o Bruno José, aqui por fora e linha de fundo, e não fechar pelo meio como ele fez agora. Isso, entendeu, Bruno Michel? Entendeu aí? Beleza. Ah, ele fez ok pra você. Fez um positivo. Fez um positivo, legal. 18 minutos, o segundo tempo, tá 2-0, o Guarani tá ganhando. Bola foi pra fora, arremesso Emanuel, que favorece o Bugrão, é lá pela esquerda, o Jamerson tá lá na cobrança, já faz o arremesso, joga ali próximo ao bico da grande área, mas de graça pro Maicon. O Maicon dá o bicão da bola, sobe lá no 10º andar, cai de cabeça, quem chega o Castan, responde, bota a bola pra fora, manual, agora é pro Peixe, campo defensivo lá direito. Guarani vai fazer 2-0 para cima do Peixe nesta segunda rodada da Série A1 do Campeonato Paulista. Bola tocada ali pelo meio, trabalhando a equipe do Bugre da saída na recuperação. Quem chegou ali para fazer o domínio foi Iago. Ele recua lá atrás com Kozlinski. Tem ali o Lucão. Tem também pela direita o Diogo Matheus. Ele prefere o Lucão, toca do lado, curtinho, adianta a marcação, a equipe do Peixe, devolve no Kozlinski. Lá tem o Castan pela esquerda. É o Castan quem recebe. Ainda dentro da grande área, viu, torcedor? Na grande área. Sai jogando o Castan de perto da canhota. O lançamento é feito para ninguém. Para ninguém, de graça para a equipe do Peixe. A bola vai para fora, arremesso Emanuel para o Santos. Tem pressa na cobrança. Michael recebe na coxa, bota no gramado. 19 minutos. Você não mandou sua mensagem ainda? 991869070. 19 é o TDD e você manda o seu recado aí. Áudio é mais bacana que a sua voz, viu? Bota o áudio aí, manda áudio pra nós aí. Rola a bola mais uma vez, equipe do Peixe. O Michael recebe em cima da linha divisória do campo, vem pelo círculo central do gramado. O Dodge recebe, Soteldo faz o domínio, devolve no Dodge, bem em cima ali, na marca da cal do meio campo. Ele tenta o passe por baixo, o Iago corta, bota na frente, lançamento. É pro Bruno Michel, vai na velocidade com o Bauerman. Leva melhor o Santista. Bola recuada lá com o João Paulo. João Paulo toca ali pelo meio, tá todo mundo do Guarani meio que esperando o jogo. Não foi pra cima pra ficar resguardado ali no meio. Mas o Bruno Michel podia correr um pouquinho mais ali pra cima do Bauerman, não podia não, Lupe? Podia, mas o Bauerman, ele é muito grande, o Bruno Michel é pequenininho. O Bauerman abriu o braço e impediu a passagem do Bruno Michel, que quando viu, a bola já estava nos braços do João Paulo, goleiro da equipe do Santos. Santos toca a bola, campo defensivo mais uma vez, sai trabalhando ali pela direita com o Sandri rola no Bauerman, círculo central do gramado, ajeita na perna direita, ninguém chega, ninguém se apresenta, rola a bola lá pela direita com o Maicon. O careca zagueirão Michael vem pro ataque, bota lá pela direita, reita lateral do campo, tem marcação do Bruninho pra cima do João Lucas, devolve atrás a equipe do Peixe, toca a bola mais uma vez, buscando de um lado, de outro, busca pra lá, busca pra cá, todo fechado a equipe do Bugre. Você viu o toque CBN? Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 20 minutos e meio, segundo tempo de jogo, bola rolando no Brinco de Ouro. É a segunda rodada, Série A2, placar CBN tá assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti, o Nicolas Careca de careca. Santos. Nada pra equipe do Peixe, Rafael Pio, central da bola. Central da bola. Amanhã tem um complemento da segunda rodada do Paulistão, às 7h30 da noite tem Ferroviária em São Paulo e às 9h30 Botafogo de Ribeirão contra o Palmeiras, o profissional, porque os meninos da Copinha fazem 4-0 no Floresta e praticamente já confirmado na semifinal para pegar o Goiás. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, o Guarani se fecha e olha o Santos jogar. Mas não encaixa o jogo do Santos, né? O Soteldo ele tenta, ele é a liderança técnica dessa equipe, vai para um lado, vai para o outro, mas erra cruzamento. O meio-campo do Santos continua errando muitos passes. Então eu acho que a tendência do jogo agora é essa. É um Guarani com 2-0 no placar, não precisa se expor e nem vai se expor diante do Santos. E o Peixe, na pressa, na correria, na base da vontade, vai tentar pressionar, vai tentar diminuir para entrar no jogo. Precisa diminuir o número de erros se quiser fazer o seu primeiro gol para tentar pressionar nos últimos minutos e sair de Campinas com um pontinho, o que seria muito lucro para a equipe do Santos. Olha o Peixe, mais uma vez o campo de ataque, o lançamento é feito lá pela ponta direita, chegou ali para fazer o domínio, o Ângelo tenta o toque, a bola bate na zaga, volta com o Sandri devolve lá na ponta direita, trabalhando mais uma vez a equipe santista no campo de ataque, lá o direito puxa pelo meio, preparou, cruzamento, vem bola para a área, sobe Lucão, de cabeça corta, sobra com o Soteldo, domina na área, preparou, batida para fora do gol.
Ela sobe, vai em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Lupe. Soteldo, camisa número 10, ele acabou ficando com a sobra, mandou por cima, o torcedor do Guarani continua fazendo festa, até porque o Bugre vence 2-0 aqui no Brinco. 22 minutos e 40, metade do segundo tempo já foi, hein? Metade do segundo tempo já foi. Daqui a pouquinho, a partir de agora, é a segunda metade do segundo tempo. Contando 45 minutos, sem os acréscimos, né? Dependendo do acréscimo, tem mais um tempo depois dos acréscimos. Rola a bola mais uma vez, a equipe do Santos tentando chegar no campo de ataque, o Richard Rios comete a falta ali para cima do Dotti, já faz a cobrança o próprio 19 da equipe do Peixe. Por enquanto, não houve necessidade de acrescer, a gente teve as paralisações apenas de substituição. É verdade. Avisa o Klaus, então. 23 minutos desse segundo tempo. Ele faz o domínio, devolve ele com o Maicon. Maicon recebe pertinho do círculo central do gramado. Ajeita a bola na perna direita, encontra o Bauerman. É o outro zagueiro da equipe do Peixe que vem pro ataque. Rola a bola pela esquerda com o Lucas Pires. Deu tapa na bola ali pro Mendonça. Recebe de volta o Lucas Pires. Bota ali pelo meio para trabalhar com o Dodge. Na perna direita, lançamento é pro Mendonça lá na frente, na grande área. Tem a marcação para cima dele. O Soteldo passou, recebeu na linha de fundo. Soteldo brecou, gingou, preparou, cruzou na grande área. Passa por todo mundo. Sobra com o Ângelo lá pelo lado esquerdo, pinta o cruzamento que vem para dentro da grande área, sobe Kozlitz, saiu Kozlitz, esquisito. Richard Rios faz o corte, sentiu o Richard Rios, eu não sei se foi um encontrão ali com o zagueiro, com o jogador da equipe do Peixe, ou ele sentiu muscular também, viu, Lupe? Ele tá agachado, né, faz ali o movimento, põe a mão na canela. Eu acredito que foi ali um encontrão que teve com o jogador ali do Santos, também com o Kozlinski. Ele bate o pé na grama, mas acredito que vai ficar mais um pouquinho. E daqui a pouco tem duas mexidas na equipe do Santos. Pela movimentação ali da mão dele, é o músculo da coxa também, viu? O árbitro... É parte de trás da coxa, né? Sei não, hein? Sei não. Ficou caído ali o Bruno Michel, a torcida pede uma falta, o árbitro que não foi nada, e a torcida pega no pé do Rafael Klaus. E ele conduz o jogo de uma maneira que ninguém reclama, ninguém fala nada dentro de campo, ninguém bota ali o bedelho ali no nariz dele não, viu? Ninguém contesta, né? Nada. Porque o Klaus tem autoridade, é um bom árbitro e vem fazendo uma boa partida. 24 minutos e 50, a bola chegou ali com o Dodge, já faz a abertura na direita com o Maicon recebe, chega Giovanni Augusto pra cima dele, rola do lado com o Sandri faz a ligação lá na ponta direita, é lançamento pro Peixe, chega na linha de fundo, tem marcação do Jamerson, faz o corte, ela sobra ali com o Iago, sai trabalhando pra equipe do Guarani, mais uma vez lado esquerdo, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, o Bugrão bota na frente. Era o Bruninho que saía por ali mais uma vez, a bola foi para fora, mas teve desvio, bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre, e o Peixe é quem vai mexer. O Peixe é quem mexe e mexe duas vezes. E é a mexida já, Lupe? É já, vai sair o 9, o Marcos Leonardo, e entra o camisa número 21, Lucas Barbosa. Lucas Barbosa com a 21 tá no jogo, saiu o 20 também, que é o Speed Mendonça, e entra o camisa de número 12, que é o Juan Seco. Juan Seco com a 12 está no jogo na vaga do Mendonça. Vamos marcar aqui, Juan Seco. Tem muito a ver com o tempo de hoje não, mas tudo bem. E Lucas Barbosa é o 21, é isso? Confere na vaga do 9, Marcos Leonardo. Muito bem, Lucas Barbosa em campo no lugar do Marcos Leonardo. Olha o Nicolas Careca na roubada de bola. Abriu com o Bruno Michel pela direita. Encarou a marcação do Lucas Pires. Engou pra lá, pra cá. Brecou no momento errado. Rolou pelo meio. Richard Rios bateu de fora da área. Bate na zaga. Briga ali pelo meio. O Giovanni Augusto na recuperação de bola. Mais atrás com o Luciano Castan. Já carrega o Bugrão no campo de ataque mais uma vez. Faz a abertura lá pela direita. Vem Jamerson. Devolveu a bola ali de fundo. Bruninho com ela. Jogou pra trás. Nicolas Careca. Batida. Fora do gol! De perna canhota, bate, a bola passa à direita do João Paulo, se perde em linha de fundo, acorda o torcedor do Guarani aqui no Brinco, Lupe. E dessa vez a jogada foi pelo lado esquerdo do ataque do Guarani. Camisa número 27, o Bruninho fez a jogada, cruzou para trás e o Nicolas Careca chegou finalizando e essa aí tirou tinta do travessão do João Paulo. Quase o terceiro gol da equipe do Bugre. Tem jogador caído do Guarani ali no meio. Rapidamente, parece que é o Giovanni Augusto, viu? Que tá caído ali do meio campo, tá com câimbras pelo jeito ali. É o Giovanni Augusto. É o Giovanni Augusto, câimbras. Câimbras. E o Moza tá preparando mais uma baciada lá, viu, o Lupe? Vem mais modificações, a gente aqui à distância não consegue, ele conversa com dois jogadores. Ih, piscou a placa lá e eu perdi, rapaz, perdão. Mas daqui a pouco ela vai subir de novo, são dois jogadores da equipe do Guarani.
27, tem 27 no Guarani? Deixa eu ver. Não, então não é no Guarani. Não, é Bruninho, 27 vai sair. 27 tá saindo o Bruninho, é a última participação dele. E o Gênison com a camisa 9 é um dos jogadores que está prontinho para entrar. Bruninho vai embora, já está até caminhando ali em direção ao lado do campo, né? Onde fica o quarto árbitro. E deve ser o Giovanni Augusto que vai embora, viu? Tá saindo no carro marca. Giovanni Augusto, camisa número 10. Giovanni Augusto também vai embora. E muito aplaudido pelo torcedor da equipe do Guarani. 27-9, 27 Bruninho tá fora. O 9, o Gênison, atacante, vem pro jogo. Mais uma modificação do técnico Mozart. E a placa já vai subir novamente, confirmando a saída do Giovanni Augusto com a camisa de número 10 e a entrada do Alan Santos com a 12. Alan Santos com a 12 na equipe do Bugre, portanto, aí as mexidas do técnico Mozart. E o Gabi já vai falar daqui a pouquinho, porque aqui futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi, espera mais um pouquinho, porque o ouvinte tá mandando recado. O Pio quer botar no ar. Fala aí, Pio. Duas mensagens de texto, Cabelo. Marcos... Olha o peixe, a bola chegou na grande área, preparou a batida rasteira pra fora. Linha de fundo, só tiro de meta. Fala, Pio. O Marcos Barbosa tá dizendo quase que o Nicolas ganha 100 mil naquele programa que tem que fazer na forquilha lá, sabe? Já foi maior o prêmio, era 1 milhão, agora é só 100 mil. Coisas do tempo. Boa noite, CBN Campinas. Estou em Brisbane, na Austrália, acompanhando o futebol de Campinas. Torci pela Ponte ontem e hoje estou acompanhando o Guarani. É o professor Maurício Carias. Professor Maurício, que hora que é aí na Austrália, professor Maurício? Conta pra nós aí, tem canguru por perto aí também ou não, hein? Olha a equipe do Peixe, vai tocando a bola. Não é a terra do canguru lá, ô Gabi? Ele deve escutar pouco sobre isso, Nossa, canguru, né? Essa piada deve foi a ser primeira feia. que veio assim na cabeça, né? Desculpa aí, gente. Não vou mandar o cara contar elefante, né? Melhor canguru. 29 minutos e meio desse segundo tempo, tá parado o jogo, ele tem uma falta ali, não, só manual, né, Lupe? Só arremesso manual para a equipe do Santos. É o 22 que está ali para fazer a cobrança do arremesso lateral. Já cobrado, o Peixe toca a bola do campo defensivo, lá pela direita, vai trabalhando por ali o Juan Seco, toca mais atrás com o Michael já faz de domínio, levanta a cabeça, despacha a bola pro campo de ataque, lançamento feito lá na frente, onde eu falei Juan Seco é Lucas Barbosa, o Juan Seco tava lá na frente, continua seco, não caiu no campo ainda, se cair no sangue não vai ser mais seco, né? Tá todo molhado. Tá todo molhado por conta da chuva. Agora, Cabela, não é ideal essa formação do Guarani, tá? Jogar com o Gênison, Nicolas Careca no ataque e jogar com o Alan Santos, que é zagueiro, faz também a de volante, atuou assim, mas de origem é mais zagueiro. Mas pelas circunstâncias, então ele coloca o Alan Santos como o primeiro volante para jogar ali ao lado do Richard Rios, então vai ter que aguentar agora toda a partida. Sai o Giovanni Augusto, que foi discreto, mas foi bem, porque fez o gol de pênalti, tinha uma pressão ali inicial. E aí ele coloca então o Gênison e o Nicolas Careca para jogar nesse ataque do Guarani. Fica sem meia na partida, mas vencendo por 2-0, vai tentar explorar o contra-ataque, principalmente com o Bruno Michel. Cabela, diga, Lupe. Teve mais uma mexida no Santos que acabou passando ali despercebido. O João Lucas, 13, foi embora, entrou 22, o Natan. Natan com a 22 está no jogo, mais uma modificação do Odair Helman. Muito bem, então tá aí tocando a bola a equipe do Peixe, com o Lucas Pires pelo lado esquerdo, bola jogada esquisito, conserta ali do meio, o Dodge faz o conserto, joga do Soteldo devolve do Pires com Dodge faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do gramado, vai trabalhando com o Sandri, vai tentando armar a equipe do Peixe na chegada do campo de ataque lá pela direita, que recebe o zagueirão Michael, já bota no ataque, pintou cruzamento, direto pra fora, só acompanha o Kozlinski, a bola vai pra fora, diga, Gabriel. É reflexo do Santos, né? Maicon é zagueiro, vai ao campo de ataque, tenta fazer um cruzamento para absolutamente ninguém e erra. E essa substituição informada pelo Lupe, um lateral direito por outro, Natan jovem, tem 21 anos, lateral direito, entra no lugar do João Lucas, que não teve tanto trabalho hoje, porque o lado esquerdo do Guarani hoje não atacou tanto. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Lupe já tá todo protegido aí, Lupe. Volta a chover do brinco. Agora deu uma apertada aqui, viu?
Verdade. Olha o tom de voz dele. Aí eu falei, não precisava disso, né? Tá acabando já, 11, 14 da noite. Quanto tempo nós temos de jogo, Cabela? Tem mais ainda 13. Não precisava, podia esperar mais um pouco, pouquinho né? só, né? Pois é. São Pedro, funcionário do mês. Toca a bola, a equipe do Peixe vem pro ataque, lançamento feito. Segura aí porque toca a bola ali mais uma vez a equipe do Peixe. Trabalha mais uma vez o Santos aqui pelo lado esquerdo. Lucas Pires vai tocando do lado do outro. Pode falar. Quem chamou, falou. Professor Carias respondeu, 12h15 agora lá em Brisbane, na Austrália. Olha o gol do Guarani, chute do meio campo, pra fora do gol! Gênison aplaudido pelos torcedores presentes aqui no Brinco de Ouro. Ele rouba a bola no meio, vê o goleiro adiantado, bate de longe, mas ela vai pra fora, Lupe! É, aquele gol, né, que toda vez que tem o lance, o gol que Pelé não fez. Do meio campo, Gênison viu que o João Paulo estava adiantado, quase surpreendeu o goleiro do Peixe. Um gol muito parecido, se saísse, com o do Ivonei, do próprio Santos na Copa São Paulo. Pois é, verdade. Olha o Peixe, vem com o Lucas Pires, chega a zaga do Bugre para fazer o corte mais uma vez. Fala, Pio. Professor Maurício mandou aqui a mensagem dizendo, 12h15 agora lá na Austrália, um céu lindo, azulzinho, e adivinha? Mandou um vídeo dele filmando um canguru. Tá vendo? Ele fica tá vendo como que você é, Gabi? Tá vendo como que você é? Fica desfazendo da minha piada. Não, se ele gostou, faz parte. Pois é, tá bom. 34 minutos, é o segundo tempo, vem bola pro campo de ataque do Bugrão, chega o Michael para fazer o quarto, o Gênison aperta a marcação, lá pelo lado direito, o Lucas Barbosa faz a fita, escapa ali pelo meio, carrega Dodge, recebe pelo ciclo central do gramado, tá 2-0 para o Guarani, 2-0 para o Bugrão, rola a bola, Soteldo faz o domínio ali pelo meio, vem carregando, preparou o lançamento, bota lá na ponta direita, lançamento, era pro Ângelo, né, mas que jeito vai pegar essa bola aí, hein? Tem jeito não, foi direto para fora, manual que favorece a equipe do Bugre, lá pelo lado esquerdo defensivo do Guarani, 34 minutos e meio, desabou o Jamerson, caiu o jogador do Guarani lá, o 15 do Bugre, viu, Lupe? É, e não tem mais modificação o Mozart, nas minhas contas aqui, Nicolas Careca 1, Gênison 2, Iago 3, Bruno Michel 4 e Alan Santos 5, Jamerson se não tiver condições vai ter que ir para o sacrifício, e só aproveitar e elogiar, né, porque o telão do estádio Brinco de Ouro da Princesa foi totalmente remodelado, a estreia dele, se você acompanhou aí na cabine, né, Cabelo, o telão verdade. Muito bonito, o novo telão aqui do Brinco. E esse placar aí, ele já havia sido trocado há 2 anos atrás, se eu não me engano. Olha o Santos, a gente já fala já, porque o Santos veio pro campo de ataque, o Ângelo recebeu lá do lado esquerdo, faz a tabelinha, a devolução, chega o Barbosa por ali, domina, gira o corpo, rola mais atrás, faz a tabela, o Peixe vai chegando, a batida de longe para longe do gol. Esse placar do Guarani aí já foi trocado recentemente, né? Recentemente, ficou muitos anos um outro placar muito antigo, aí foi trocado e agora esse placar que é verdadeiro, como o Lupe descreveu muito bem, é um telão, é lindo. Muito bonito, viu, Lupe? Muito bonito. Está sendo inaugurado hoje, pela informação que foi passada pela assessoria de imprensa, todo reformulado. Parabéns ao Guarani por essa aquisição, telão, a cara eletrônico aqui do Brinco. Olha, o Bugrão vem pro campo de ataque, a bola enfiada lá pelo meio, chega rasgando por baixo a zaga do Peixe, ela sobra com o Bruno Michel, ajeitou na perna canhota de calcanhar, toca na bola, Alan Santos chegou, fez uma graça, devolve no Bruno Michel, bico da grande área, tenta a fita, perde a bola. Torcedor não gosta nem um pouquinho, perde a bola, recupera a equipe do Peixe, sai jogando, vem com o Lucas Barbosa pro campo de ataque, lançamento foi feito, chega por baixo, Castan, Xerifaço do Bugre, toca na bola pro Michel de novo, essa finta de vir correndo, brecar, não sei por que faz isso, viu, Gabi? Tinha uma avenida aqui, ó. Poderia, né, chegar até a linha de fundo e aí ele ficaria mano a mano com o Lucas Pires, que é o lateral esquerdo da equipe do Santos. Decidiu dar aquele breque na bola, o Guarani vai rodando a bola, vai gastando tempo, 2-0, jogo controlado pelo Guarani até agora. 36 minutos e 40, bota a bola no campo de ataque, Nicolas Careca domina do peito, coloca do gramado, Natan encosta da cobertura, ele joga do lado, no lado trabalha com o Iago, que faz a abertura lá pela esquerda. Jamerson, tá tudo bem com o Jamerson, né? Tá tudo certo com ele, né, Lupe? Ah, só ganhou um tempinho, né, Cabela? O Santos perde 2-0, o Guarani vai vencendo, então o Jamerson deu uma valorizada no tempo. E quando a gente fala o Santos perde, ó, sinceramente eu esperava mais do Peixe hoje, viu, o Gabi?
já não tinha ido bem contra o Mirassol, mas jogou em casa, conquistou a vitória por 2-1 com gol no último minuto do Lucas Braga saindo do banco de reservas. E hoje mais uma atuação abaixo do esperado, muitos erros, Marcos Leonardo completamente fora, por isso que ele já foi substituído, Soteldo tentou, mas méritos para o Guarani que conseguiu anular o Santos, jogou bem e vai vencendo merecidamente, e a torcida diz por si só, né? 37 minutos e 40, festa da torcida do Bugre, aqui contra o Peixe no Brinco de Ouro. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Rola a bola, a equipe do Peixe no campo defensivo. O Maicon recebe lá na direita, vem caminhando com a bola, a marcação encosta do Gênison pra cima dele. Ele rola a bola no Bauerman, Eduardo Bauerman ali na cabeça de área, já faz o toque pelo meio, trabalha com o Dodge devolve no Maicon, Maicon aberto lá pela direita, tocando a bola a equipe do Peixe no campo defensivo. Ajeita Maicon, rola pelo círculo central do campo. Quem se apresenta ali pelo meio é Juan Seco. Rola a bola com o Pires. Lucas Pires fica com ela, domina, lado esquerdo, breca, olha, Bruno Michel acompanha a marcação, ele devolve no Bauerman. Bauerman toca na bola mais uma vez por campo de ataque, vem descendo, vem carregando o Juan Seco, domina a bola, ajeita na perna direita, vem pela meia esquerda buscando espaço por ali, a equipe do Peixe, todo fechado, a equipe do Bugre ganha o jogo, 2-0, torcida faz festa, acende a lanterna no celular, faz a festa aqui no Brinco de Ouro, vai ganhando o jogo a equipe do Bugre, rola a bola, o Peixe vem com o Ângelo, prepara, cruzamento, joga pra grande área, sobe a zaga do Guarani, fez o quarto e o Dodge fica na sobra, mais uma vez Lucão, de cabeça, bota na frente o Richard Rios, tenta o domínio, quem chega por baixo é o Sandri, para fazer o corte, fica com ela, domina. Público. 39 minutos deste segundo tempo. Atenção, e daqui a pouquinho o público, será que ele acertou hoje? Toca a bola a equipe do Peixe, vem pro ataque, vem Iago para fazer o corte, o Jamerson dá um bico na bola. O Pio anotou lá certinho o número dito pelo Lupe. Qual é o público, Lupe? Ai, quase acertei de novo. Público total 4.699 torcedores. 4.699 torcedores, renda R$120.120. Gostei do quase acertei de novo. É, foi quase perfeito esse quase. Os 700 de diferença, 20%. O legal é que ele ia falar 4.500 e ele mudou para 3.900. Então, pois é. Olha o Bruno Michel. Mas eu tô no caminho certo. tá caminhando bem, tá caminhando bem. É tela margem de erro, né? 20 para cima, 20 para baixo. Até o final do campeonato eu acho que vai lograr isso. Meu Deus, na parada do jogo tem falta que favorece a equipe do Guarani. Tem troca na equipe do Peixe, vai botar alguém pra correr lá, o Helman nesse finalzinho de jogo, viu, Lupe? É, o 19, o Dodge foi embora. Dodge, camisa número 19, tá indo embora. Entra o 30. 30 é o Lucas Braga, é a última do Odair Helman. Lucas Braga, 30, tá no jogo. Falta pro Guarani, reta final, torcedor vai fazendo festa aqui no Brinco de Ouro. 2-0, o Bugrão tá ganhando. Vem pro ataque a equipe do Peixe, ali pela esquerda com o Soteldo, encara a marcação do Lucão, joga na frente, bota na linha de fundo. Chegou o Lucas Braga no cruzamento. Primeira participação do Lucas Braga no cruzamento, chega por baixo o Diogo Matheus para fazer o corte, botou para escanteio, viu, Lupe? Escanteio para a equipe do Santos, tentativa ali do Lucas Braga, que não entendo por que entrou aí no finalzinho, até porque é um jogador que fez muito sucesso em algumas temporadas da equipe do Santos. Escanteio, Soteldo na bola. Escanteio cobrado, sobra de bola ali com o Ângelo, rola de volta com o Soteldo, bico da grande área, preparou o chute, Soteldo. Caiu lá na Anchieta, arrumando para a Baixada Santista essa, viu, Gabi? É o famoso até tu, Soteldo. Pois é. Mostra que a fase não tá boa, né? E o Odair Helman vai pro famoso tudo ou nada, né? Arrisca, deixa apenas o Sandri no meio campo e coloca Lucas Barbosa, Lucas Braga, Ângelo, tem o Soteldo, tá com 4 atacantes a equipe do Santos. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 41 minutos e meio deste segundo tempo. Bola rolando aqui no Brinco de Ouro. Segunda rodada, Série 2 do Campeonato Paulista. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani, Giovanni Augusto de pênalti e o Nicolas Careca com a careca. Santos. 0 para a equipe do Peixe, viu? Central da Bola. Série 2 do Campeonato Paulista, o Primavera de Indaiatuba venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 2-0. Rio Claro perdeu para a Portuguesa Santista por 1-0 e a Lemense bateu o Velo Clube por 3-1. Futebol, vamos CBN.
Já passamos de 42 minutos dessa segunda etapa, bola recuada lá com o Kozlinski. O Soteldo vai fazer a pressão, Kozlinski despacha para o campo de ataque, lançamento é feito para o Bruno Michel, que não faz o domínio. Bola chega ali pelo meio, sobra mais uma vez com o Alan Santos, tenta o toque, Castanho conserta, dá um bico, joga na frente o Gênison, protege bem com o corpo ali, fica com a bola dominada, o Bauerman fica só acompanhando, chega por baixo o Sandri para fazer a roubada, o Richard Rios chega, acaba com a brincadeira, sobra de bola é com o Careca lá pela esquerda, ele bota a velocidade, marcação para cima dele, foi programado, é falta. Foi falta em cima do Nicolas Careca, é falta que favorece o Bugrão. Foi no comecinho, será que vai ser no finalzinho também, Lupe? É o que o torcedor espera, né? Mais um gol para coroar essa boa atuação do Guarani. E a falta aconteceu em cima do Nicolas Careca, que usou toda a experiência e o corpo para ganhar a falta. Guarani não tem pressa, vence 2-0. E a torcida faz a festa, canta aqui no Brinco de Ouro. Depois de 10 anos, né? Guarani vencendo a equipe do Santos desde 2010, um 3-2 pela Copa do Brasil. Então uma vitória para ser muito comemorada. 43 minutos, reta final. Kozlinski de perna direita despacha para o campo de ataque. O Maicon ameaçou o cabeceio, mas deixa a bola passar, corre atrás dela, fica com a bola dominada no campo defensivo da equipe do Peixe. 2-0, o Guarani está ganhando o jogo, vai se reabilitando o Bugre, depois de perder para o Santo André na primeira rodada, vai somando seus primeiros 3 pontos e frente à equipe do Peixe. O ano passado, no Campeonato Paulista, o Guarani sempre foi bem contra os grandes aqui no Brinco de Ouro, fez uma campanha ganhando, vencendo, empatando sempre com os grandes aqui no Brinco. Olha o Peixe, vem no ataque, lançamento feito, chega a zaga, faz o quarto da primeira, sobra de bola com o Peixe, bola rolada, Soteldo, gingou, brincou de um lado, de outro, chega por baixo, Luciano Castan, o xerifaço, bota a velocidade, ele vem para o campo de ataque, ele vem puxando o contra-golpe, chega por baixo o Richard Rios, toca de volta ali com o Castan, já rola lá com o Nicolas Careca, encara a marcação, vai todo mundo para cima dele, só acompanha, bola para fora, manual para a equipe do Peixe. 44 minutos, daqui a pouquinho vai subir a placa de acréscimos. Será que o acréscimo se acerta, Lupe? Deixa eu pensar aqui, vou acertar. 4. Tá bom. Eu acho que vão ser 3. Vamos ver. Toca a bola ali do fundo. E o Gabriel, não vai nessa? Fala, Gabi. 4 também. Aê! Vocês estão tudo contra eu hoje, não tem problema não. 44:40 desse segundo tempo. Bola rolada ali pelo ciclo central do gramado com o Maicon. Maicon faz a abertura com o Natan. Faz o domínio perto da direita. Faz a ligação com o Ângelo. Lá do lado direito, o Ângelo já faz o domínio. Ajeita na perna canhota. Dá um tapa na bola ali pela meia. Bola devolvida do Natan. Natan rola pelo meio. Sandri recebe, ajeita, carrega ali pelo ciclo central do campo. O Guarani está todo fechado. O Santos não encontra espaço para penetrar a marcação bugrina. Lucas Braga recebe lá do esquerdo, carrega pelo meio na perna direita, puxa, toca de um lado de outro, ninguém acertou nada. Toca a bola mais uma vez ali, vamos a 50. Mas agora foi quase. Quase, agora sim foi, mas também, né? Não tinha como não ser quase agora, né? Chega ali mais uma vez, o Richard Rios, rola a bola com o Alan Santos, no olé da torcida, vem mais uma vez ali pelo meio com o Bruno Michel, o Iago chegou, Bruno Michel tocou, lá com o Nicolas Careca, pintou cruzamento pra fora do gol! Ninguém chegou para botar o calo na bola ali e jogar para o fundo do gol, Lupe. Mais boa jogada do Careca pelo lado esquerdo. Levantou a cabeça, foi até a linha de fundo, fez o cruzamento. A bola passou pelo Iago e também pelo Gênison. Um tiro de meta já cobrado. 45:50. Vamos a 50 minutos deste segundo tempo. Recebe Natan lá pela direita. O Santos vai tocando a bola. O Santos aluga o campo de ataque ali, o campo defensivo do Guarani. Só que não consegue chegar. Agora ele vai fechadinho, vai se defendendo. Mais uma vez, chega Jamerson por baixo. Bota a bola para fora. Manual que favorece a equipe do Peixe. É lá pela direita. Tem o arremesso manual já cobrado. Natan recebe, domina, coloca no gramado, carrega, encosta a marcação do Nicolas Careca para cima dele. Ele faz a finta lá pela direita, vai buscando espaço, tenta o cruzamento, bateu no Nicolas Careca, a bola subiu, desceu, fica pedindo uma falta ali. O Nicolas, o árbitro para e anota. Falta em cima do Nicolas Careca, na chegada do Natan ali por cima do carecaço da equipe do Bugre, viu, Lupe? Tá caído o Careca, aproveita até para ganhar um tempinho, né? Acréscimos do segundo tempo, o Careca tá caído. Eu até pensei que o Klaus iria tirar o cartão amarelo, porque ele não apareceu hoje, nenhum cartão no jogo. Verdade, olha só, nenhum cartão, verdade mesmo, Lupe. Bem mostrado, bem lembrado aí. Ô, Lupe, tá chovendo ainda, Lupe? Agora parou, né? Mas aí é sempre assim, né? Quando tá acabando, aí ela para. Aí daqui a pouco ela volta. Mas ainda tá caindo alguns pingos no cabelo. Então, aquela garoa ainda.
47. Aquela garoa boa pra dormir. Boa, muito boa. E cabeludo, você vai chegar na sua casa. 2 horas da manhã. Ixi, pô, aquele pijamão, aquele barulho de chuva caindo na calha. 5 da manhã já tô de pé. Ixi, aí. 47 minutos é o segundo tempo. Olha, a bola chegou lá pro João Paulo, sai trabalhando o João Paulo, ali o Powerman recebe pelo meio, 47 e Tá meio. chovendo aí, aqui tá chovendo. Começou, chegou a velha, meu Deus. 47 e meio, rola a bola ali, gol. O jogador que é o Lucas Barbosa, bota lá do outro lado, Natan, não, é o Maicon recebe. Bota a equipe do Santos tocando a bola de um lado, de outro. O Guarani vai mantendo, Gabi. É interessante, o Guarani consegue se manter a postura defensiva, que o Santos não encontra espaço mesmo aos 47 e 50 da segunda etapa. E o Santos entregou os pontos, né? Não é a noite do peixe mesmo, muitos erros. E foram Guarani... 3 pontos. 3 pontos, exatamente. Entregou os 3 pontos porque errou muito na noite de hoje. O Guarani foi mais inteligente, errou menos e por isso entrou mais ligado na partida também. Vitória merecida do Guarani. E joga a próxima rodada em casa novamente, né? Então tem a possibilidade de fazer 6 pontos, recebe o Ituano aqui no estádio Brinco de Ouro no próximo sábado, 4 horas da tarde. Tem a oportunidade de embalar na competição. Então seja bem-vindo, Guarani, ao Campeonato Paulista. Rola a bola pela esquerda, Lucas Pires faz o domínio, devolve no Bauerman. Bauerman de perto à direita, rola com o Maicon, vai tocando a bola, o tempo vai passando, 48 e meio, reta final de jogo. Estamos próximos de terminar a partida aqui no Brinco de Ouro Bugrão. Estreia no Campeonato Paulista em casa, com vitória. O primeiro jogo foi fora contra o Santo André, perdeu lá. Mas a estreia em casa é com vitória em frente à equipe do Peixe. Há 10 anos não vencia. Quebra o tabu, vence o jogo, soma 3 pontos e vai ficando aí vivo na tabela de classificação nesse comecinho de Campeonato Paulista, que é curto, então tem que estar sempre vivo. Diogo Matheus briga pela bola, o árbitro pegou uma falta ali pelo meio. Tava dando vantagem, mas a falta foi em cima do Bruno Michel, volta atrás, o árbitro tá pedindo a bola ali pelo meio para a cobrança da falta, 49 já passados, 49 e 15 agora, o árbitro quer jogo. Manda o Lucão fazer a cobrança da falta ali. Ele toca mais atrás com o Koslinski. Mais o domínio lá o goleiro da equipe do Peixe. Lucas Braga vai pra cima. O Koslinski dá um bicão na bola. Joga para o campo de ataque na ponta canhota. Nathan de cabeça escorda. Vem pelo meio. Trabalhando a equipe do Peixe. Bola recuada mais uma vez ali com o Bauerman. 49 e meio. Já consultou o cronômetro o Klaus. Vem bola pro ataque do Peixe. Vai tocando ali pelo meio. Sandri recebe, domina. Marcação encosta pra cima dele. Busca espaço. Não encontra. Fez o passe. O Ângelo recebe pela meia direita. Na perna canhota. Ele vem carregando, tenta o passe, o Alan Santos de cabeça, faz o corte, Nicolas Careca, sobra na bola, dá um bico nela, despacha para o campo de ataque, vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. O Klaus bota o apito na boca, fim de papo, fim de jogo. Deu bugrão aqui no Brinco de Ouro da Princesa. 2 pro Guarani. Santos. Nada pra equipe do Peixe. Vem chegando aí, central da bola com Rafael Pio. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Rafael Pio. E deu bugrão no Brinco de Ouro, os jogadores cansados. Nicolas Careca foi ao êxtase, fez a vitória do Guarani, o segundo gol do Bugre com 20 segundos do segundo tempo, até menos, abraçado ali pelos jogadores dentro do gramado. Vitória do Bugre, a primeira dentro do Paulistão. E claro, toda a festa do torcedor do Bugre. Gostei da frase de Gabi Castro. Bem-vindo, Guarani, ao Paulistão 2023. Antônio Lupe, no final do jogo é possível ouvir os atletas, Lupe? É impossível. Que? Por conta do protocolo. Que? Protocolo que proíbe guarda-chuva. Meu Deus. Não é brincadeira não. Mas aqui no gramado do Brinco, muita festa dos jogadores por conta dessa primeira vitória no Campeonato Paulista. O Guarani se reabilita na competição. E o Odair Hellman vai lá, conversa com o Klaus, não sei o porquê, deve estar batendo um papo, né, pra saber como é que tá a vida, porque não tem nenhuma reclamação a respeito da arbitragem. Careca também vai lá, cumprimenta o árbitro do jogo, festa no Brinco, o Guarani vence 2-0. Daqui a pouquinho a gente vai lá pro vestiário pra ouvir o técnico Mozart falando a respeito dessa vitória aqui em Campinas. É isso, e a gente vai pegar uma carona aqui no Premier, né, pra ouvir os atletas. Tem atleta do Santos falando, é o Maicon, vamos ouvi-lo. Felicidade nossa ali atrás, tentamos sair jogando, acabamos
nos precipitando na hora do passe. Acabamos tomando uns gols cedo e acabou nos prejudicando um pouco. A gente teve um controle no finalzinho do segundo tempo, onde a gente poderia ter feito algo a mais e acabou nos complicando. E a gente volta para o segundo tempo, toma um gol também tão rápido, tão relâmpago, acaba nos prejudicando bastante. Então, assim, a forma com que a ideia de jogo, assim, acabou atrapalhando com o gol tão cedo que a gente tomou. Aí o Maicon tá falando ainda, vamos ouvir. Comentou sobre a pressão que seria grande do Guarani, então ele já sabia sobre isso. Como eu falei, eles fizeram um gol muito cedo. Numa infelicidade nossa, quando você toma um gol muito cedo, eles acabaram nos dando a bola também para pressionar a gente. E com um gol de vantagem ficou um pouco mais fácil para eles. Eles tiveram um pouco mais de controle do jogo e o pouco de oportunidade que a gente teve, a gente não soube aproveitar. Eles souberam aproveitar as duas ocasiões que eles tiveram e acabou nos derrotando. Tá aí o Maicon conversando com o Gustavo Biano. O Maicon disse que o Santos teve o controle do jogo em um determinado momento. Teve mesmo, Gabriel? Não teve, e também em nenhum momento o gol cedo atrapalhou a equipe do Santos. Eu falei aqui pro Cabela, se não tivesse tomado cedo, ia tomar no meio, ia tomar no final. Partida horrorosa do Santos hoje aqui em Campinas. E o Nicolas Careca tá chegando para conceder também a entrevista. Vamos ouvir o atacante do Bugre. Ele levou para fazer esse gol aí. Foi um dos primeiros lances, mas não tenho noção não, mas tô muito feliz. Eu só quero agradecer porque fiquei 5 meses machucado. Então fui até o Dr. Tonon, que 5 meses eles cuidando de mim. E às vezes a gente sabe que o pessoal acha que alguns jogadores, né, tá de má vontade, mas não é. Então eu queria agradecer todo ao clube que pediu meu retorno, acreditou em mim. E para todos os roupeiros, todos os fisioterapeutas e todos os doutores vai esse gol que cuidaram tão bem de mim e acreditaram. Porque você também foi bastante criticado, né, Nicolas? Queria que você comentasse, né, do que você viveu. Você falou aí da contusão, da ajuda de todo mundo aqui. Você esteve perto de sair, inclusive, né? Comenta pra gente sobre toda essa situação. Tava indeciso, portanto que eu cheguei até 2 dias atrasado, porque eu não sabia. Mas é como eu falei, a crítica faz parte, a torcida é mais emoção. Mas mesmo assim eles apoiam a gente, mas é isso, não dá para baixar a cabeça, a gente sabe que nossa vida é altos e baixos como atleta, então é manter o foco para a gente continuar e, nada melhor do que poder ganhar de uma grande equipe com a nossa torcida e ainda coroando com o gol. Olha que relato, o Lupe tá no gramado ainda, Lupe? Já desceu, né? Já foi lá pro vestiário, mas esse relato é sensacional, né, Gabi? O Nicolas dizendo que até chegou 2 dias atrasado porque não sabia, quer dizer, nem sabia que o Guarani queria contar com o futebol dele em 2023. Aí o cara chega e faz o gol, um dos gols da vitória do Guarani, Gabi. É isso, tinha um processo de negociação, né, ainda com o CSA, e aí continua o empréstimo dele com o Guarani e foi bem hoje, participando e fazendo o segundo gol. O Pio, é isso, ele é um jogador para jogar centralizado, próximo da área. Depois que entrou o Gentson, ele foi pra ponta. Aí eu não gosto do rendimento do Nicolas Careca, não, que falou sobre também a parte física, né, que sofreu bastante no último ano. Mas ele próximo da área, cabeceando, ele tem tamanho, é atacante, é experiente. A jogada do Nicolas Careca é ali, que o Mozart continue colocando ele centralizado. Uma pena a lesão do Derek, né? Acompanha nas próximas rodadas como que ele vai escalar esse ataque bugrino. Mas relato muito importante e muito bacana do Nicolas Careca, que foi muito criticado, foi mal na primeira rodada lá em Santo André, mas hoje marcou o segundo gol e por isso a gente está acompanhando aqui ele saindo, sendo aplaudido pelos torcedores que estão na vitalícia do Brinco. Um abraço aqui pro Marciel, tá pedindo um abraço pra toda a galera lá do Campo do Careca. Dali Bugrão, tá escrevendo aqui o Marciel. A galera do Bugre tá feliz da vida com essa vitória. Se na calha é bom, imagina no Brasilite a chuva. Quem tá mandando aqui é o Marcos Barbosa, grande Marcão, comemorando também a vitória do Bugre. Rapaziada participando com a gente, continue mandando, comemore também a vitória do Guarani, mandando WhatsApp pra gente, mande áudio no 19991869070 e também aqui no youtube.com/CBN Campinas. Ô Carlos Cabela, você que é um cara que sabe muito de Brinco de Ouro, Moisés Lucarelli, os estádios de Campinas. Nós tivemos aí os 4.500 torcedores essa noite, mas o barulho que eles fizeram parecia mais, hein, Cabelinha? Parecia bem mais a concentração dos torcedores aqui abaixo da cabine, também acima no tobogã.
dá aquela reverberação do grito do torcedor aqui no Brinco de Ouro e fica muito gostoso, né? Até ajuda a gente na transmissão, porque acaba levando mais emoção. É bom ouvir o torcedor, como foi aqui hoje, como foi ontem lá no Moisés Lucarelli também. É uma delícia quando o torcedor participa do jogo, sempre incentivando o time. Claro, né? Tem aquele torcedor que vai no campo pra desaforar meio mundo, mas, enfim, a grande maioria não e vem pra torcer realmente, isso é bom demais. E daqui a pouquinho a gente vai eleger o craque do jogo de Guarani 2, Santos 0, 11h39, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Central da Bola. Guarani e Santos. Apresentação: Rafael Pio. Repercutindo a bela vitória do Guarani, a primeira vitória do Guarani no Paulistão 2023, 2-0 pra cima do Santos aos 5 minutos da primeira etapa, cobrando o pênalti. Giovanni Augusto abriu o marcador e depois, com 17 segundos de jogo na segunda etapa, o Nicolas Careca, de Cuca Legal, jogou a bola pro fundo das redes, dando números finais à partida. 2-0 Guarani. O Antônio Lupe tá já se encaminhando lá à sala de imprensa do Guarani. Daqui a pouquinho ele chega ao vivo com a gente. Teremos a entrevista coletiva do técnico Mozart Santos. Sempre muito boas as coletivas de Mozart Santos, porque ele nunca esconde não. Se o time vai mal, ele fala mesmo. Se o time joga bem, aí ele fica feliz da vida. E eu tenho certeza que vai ser o que vai acontecer na entrevista de hoje. Enquanto isso, a gente elege o craque do jogo. Começando pelo narrador Carlos Cabela, que mais uma vez deu show no somzão da CBN Campinas. O seu voto, Cabelinha? Bruno José. Hã? Jogou muito hoje, Bruno José. Jura por Deus? Eu ouvi Bruno José sendo votado no craque do jogo. Achei Bruno José. Meu Deus, eu achei que isso nunca fosse acontecer, Cabelinha. Justifique o seu voto. Não, ele jogou muito, cara. Tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Até o momento que ele esteve em campo, a ala direita era ele. E na recomposição, ele ajudava em todo instante. Tanto é que o último lance dele, ele vem fazer um cruzamento aqui na ponta direita, quase saiu o gol. Aí o Santos desce, ele vai atrás do Soteldo e cerca o Soteldo na linha de fundo. Cede escanteio pro Peixe. Aí ele é substituído. Jogou muito hoje o Bruno José. Carlos Cabela, boa viagem de volta para Americana e até sábado lá no Barão de Serra Negra com Ponte Preta e 15, Cabelinha. Muito obrigado a todos, um grande abraço, uma ótima noite, sabadaço, estamos de volta aqui no microfone importante da CBN Campinas, até lá. Esse Carlos Cabela que comandou todas as emoções, 2-0 Guarani para cima do Santos. Gabi Castro, se Bruno José receber menção honrosa, já é uma surpresa para mim. Receber voto, então, Gabi,
Vou falar pra você que a quarta-feira tá maluca. Mas temos 9 menções honrosas hoje. Não, pera. Quantas? 9, né? Vitória contra o Santos, 2-0 com autoridade. 9 jogadores se destacaram. Vai. Vamos lá. Kozlinski passou a segurança para o seu sistema defensivo, apenas 2 defesas, mas as que foram no gol ele foi muito bem. Diogo Matheus, lateral direito, foi muito bem pelo lado direito, tanto defensivamente quanto o atacante. Hoje ele teve até mais função defensivamente no segundo tempo do que em relação ao primeiro, então não atacou tanto. A dupla de zaga muito segura na partida de hoje. O Lucão ao lado do Luciano Castan já foram bem diante do Santo André e hoje novamente a dupla está entrosada, já jogaram juntos pelo CSA, então gostei novamente do Lucão e do Luciano Castan. No lado o Marcos Leonardo. Jamerson pelo lado esquerdo, teve muito trabalho na partida de hoje, mas foi bem também o Jamerson. Menção honrosa para o Leandro Vilela, volante bugrino, subiu de rendimento em relação à primeira rodada. Gostei hoje do Leandro Vilela, principalmente no desarme, depois no passe ele acaba pecando um pouquinho, mas foi bem. Richard Rios, incansável, correndo os 90 minutos, foi melhor no primeiro tempo do que no segundo, mas merece também uma menção honrosa. Giovanni Augusto, autor do primeiro gol bugrino, né? Porque é pressão, jogo 0-0, cobrou o pênalti como um autêntico camisa 10, chamou a responsabilidade e marcou gol. Menção honrosa pro Nicolas Careca, né? Bastante criticado, critiquei o Nicolas Careca, foi mal diante do Santo André, já não tinha ido bem ano passado, mas entrou e marcou gol com 17 segundos no cruzamento do Bruno José, teve presença de área, acertou o cabeceio para fazer 2-0 e garantir essa vitória do Guarani. Então, substituiu bem o Derek, entrando no primeiro tempo ainda, mas marcando no início da segunda etapa. Mas, Rafael Pio, é uma quarta-feira maluca, é uma quarta-feira em que Bruno José recebe 2 votos aqui da CBN Campinas, porque ele foi o craque do jogo, porque ele movimentou a partida, porque ele, pelo lado direito, deu muitas dificuldades para o Lucas Pires, ganhou a maioria das jogadas, fez assistência para o segundo gol. Então foi muito bem hoje na partida o Bruno José, marcando o Soteldo aqui pelo lado direito e também ajudando o sistema ofensivo, que é o que a gente quer de um atacante, dando assistência, sendo participativo, e foi o que o Bruno José fez na noite de hoje. Portanto, ele é o craque do jogo, Pio. Com a menção honrosa a 9 jogadores, Bruno José recebe só faltou menção para aqueles que não entraram. Basicamente, né, Gabi? Mas brincadeira. Praticamente isso, Pio. Mas é aquela história, jogou bem, não tem jeito. Merece, 2-0 contra o Santos, claro, da maneira como foi. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu aproveitar que o Antônio Lupe já tá com a gente também, direto lá da sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O seu voto, no seu entendimento, quem foi o craque do jogo, hein, Lupe? Daqui a pouquinho, acho que ele ainda não nos ouve, mas Bruno José, com 2 votos, eleito o craque do jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Santos. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo.
Central da Bola, Guarani e Santos. Apresentação, Rafael Pio. E deu Guarani no Brincão, 2-0 pra cima do Santos. A gente vai pra sala de imprensa lá do estádio Brinco de Ouro. Antônio Lupe já tá por lá. Movimentação por aí depois desses 2-0 do Guarani pra cima do Peixe, Lupe. Bom, Pio, a gente está aqui aguardando, né, a chegada do técnico Mozart depois dessa vitória do Guarani por 2-0 em cima do Santos. A sala de imprensa já está toda preparada, a gente já tem ali a cadeira do Mozart, os painéis todos acesos. Daqui a pouquinho a palavra do treinador do Guarani. Não votei anteriormente, estava aqui ajeitando todas as questões, mas eu fico com os meus companheiros. O craque do jogo, o melhor jogador em campo, Bruno José, Pio. Bruno José também é o voto de Antônio Lupe. Ô Lupe, pra quem não sabe, repórter que sai do gramado do Brinco praticamente passa no meio da torcida, né? Desce junto com a torcida para chegar até a sala de imprensa. Descreve aí o sentimento e a festa do torcedor bugrino, Lupe. Tá muito aliviado, né, por conta dessa vitória, até pela estreia que não foi aquilo que o torcedor esperava, né? Só que hoje o torcedor vai embora, vai dormir feliz da vida. E foi essa a sensação que a gente teve aqui na saída do Brinco, né? Muita festa, o torcedor até demorou um pouquinho mais para sair aqui do estádio, para comemorar, para curtir essa vitória. E foi isso que a gente percebeu aqui. Muita alegria, a confiança voltou o torcedor do Guarani. Se a estreia não foi boa, hoje o Bugre conseguiu uma boa vitória em cima de um adversário forte, o Santos, que conseguiu uma vitória na primeira rodada. Então, festa aqui na saída dos torcedores do Guarani depois dessa vitória por 2-0, viu, Pio? Bom, nós vamos até meia-noite com a nossa jornada e torcendo para dar para pegar um trechinho aí da entrevista coletiva do técnico Mozart Santos. Enquanto isso, o Gabi Castro vai analisar o que foi essa vitória do Guarani no Brinco. O comentário do jogo. Como disse Antônio Lupe, a vitória do alívio, Gabi Castro. Sombra de dúvidas, né, Rafael Pio, dando toda a prioridade aí pro Lupe, assim que o Mozart chegar pode interromper. Mas alívio, né, porque a primeira rodada do Campeonato Paulista foi muito ruim a atuação, praticamente durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, depois que o Santo André se defendeu, o Guarani atacou, mas no geral não foi uma primeira rodada animadora. Hoje não, hoje completamente diferente, gostei da equipe do Guarani, entrou ligado, fazendo marcação, pressão, a torcida veio junto, compareceu em bom número, lembrando que é quarta-feira à noite, o horário não era dos melhores, era uma partida que tinha TV aberta, então choveu bastante e o torcedor veio comparecer ao Brinco de Ouro e trouxe esse aspecto diferente para a partida, então tava um clima de reabilitação e os jogadores compraram essa ideia. O técnico Mozart com certeza fez as alterações devidas, a entrada do Richard Rios foi muito boa na partida no lugar do Iago, então começou com um jogador mais combatido, jogando pelo lado direito, fazendo tabelinha com o Diogo Matheus, isso dando um espaço maior para o Bruno José não ficar isolado pelo lado direito, caindo pelo meio. Tanto é que o primeiro gol do Guarani saiu exatamente dessa marcação-pressão com o Bruno José centralizado. Ele foi fazer a marcação no Eduardo Bauerman, roubou a bola, fez o cruzamento e saiu o pênalti. Então teve mérito no lance do pênalti o Bruno José. Então, com 5 minutos... o Guarani já ganha essa confiança, já dá esse alívio, porque o Giovanni Augusto converteu o pênalti por 1-0. E o Santos sentiu esse gol. Até os 20 minutos, o Santos não tinha finalizado nenhuma vez. O Santos já tinha tido dificuldades diante do Mirassol e hoje novamente encontrou dificuldades no meio-campo. E isso que o Odair Hellmann, ele mexeu na equipe, porque na primeira rodada ele colocou no meio-campo só o Dodge e o Zanocelo. Para hoje, ele tirou o Ângelo, que é um atacante, e colocou o Sandri. Então, ele ficou com Dodge, Sandri e com o Vinícius Zanocelo. Ele ficou com 3 homens de meio campo, tentou deixar o Vinícius Zanocelo como se fosse um meia, um pouco mais avançado, mas não funcionou. Tanto é que depois, já no intervalo, ele tirou o Vinícius Zanocelo. Então, até os 20 minutos, só deu o Guarani, foi a equipe de uma partida só. Depois, oscilou, o que é normal, é início.
por conta da parte física. E aí o Santos começou a melhorar na partida, mas não finalizou para o gol do Kozlinski. Ao todo foram apenas duas bolas que chegaram ao gol do goleiro Bugrino, porque o sistema defensivo do Guarani hoje foi muito bem, porque o Santos errou muitos passes e o Marcos Leonardo ficou preso na marcação entre o Lucão e o Luciano Castan. Então o Santos sentiu falta hoje daquele meia, alguém que pudesse armar. Essa liderança técnica do Santos acontece com o Soteldo. De fato, ele é um jogador diferenciado, ele é aquele jogador que pega a bola, vai pra cima, tenta fazer um cruzamento, tenta fazer uma finalização. Não estava inspirado, também não era a noite do Soteldo. E por outro lado, essa marcação do Guarani funcionou. Então, no final do primeiro tempo, sofreu a pressão, mas era uma pressão que o Santos tinha a posse de bola, mas não conseguia converter em finalização. E aí vem o segundo tempo, o Santos com as alterações, o Odair Hellmann tentou mudar o jogo, com 17 segundos teve liberdade, o Bruno José fez o cruzamento e o Nicolas Careca, que entrou no lugar do Derek, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, cabeceia no canto do João Paulo, sem nenhuma chance para o goleiro do Santos para fazer 2-0. Então, gol no início do primeiro tempo, gol no início do segundo tempo. Você quebra todo o esquema do Odair Hellmann e uma noite que não foi inspirada do Santos, aliada com 2-0 no placar, aí o Santos sentiu o gol, o Guarani teve até a oportunidade de fazer o terceiro, o goleiro João Paulo, que é um ótimo goleiro, chegou a fazer boas defesas e um jogo totalmente controlado do Guarani. Era a noite do Bugre, boa atuação para conquistar essa reabilitação, até brinquei na jornada, né? Bem-vindo Guarani ao Campeonato Paulista, esse é o Guarani que a gente quer ver, atuando dentro de casa, sendo protagonista, chamando a responsabilidade, uma vitória muito merecida. Precisa fazer isso fora de casa, tá? A próxima rodada é ainda aqui no Brinco de Ouro, precisa vencer o Botafogo, depois a gente sabe que tem um duelo complicado diante do Corinthians fora de casa, mas depois tem duelo contra o Ituano, enfim, tem partidas que o Bugre vai fazer, acho que Ituano primeiro aqui, né, depois Corinthians fora de casa, depois tem Botafogo novamente aqui no Brinco de Ouro. Então, contra o Corinthians é uma partida complicada, mas que o Bugre, o Rafael Pio e ouvintes que estão nos acompanhando, ano passado já foi assim, tá? Diante das grandes equipes, ou quando era clássico, o Guarani jogou bem. O Guarani fez 3-0 no derby contra a Ponte Preta aqui. O Guarani venceu o líder contra o Cruzeiro. Então, quando tem partida contra time grande, o Guarani joga bem. Tem um chamado. Já temos o... Não só eu... Vamos ouvir o técnico dos jogadores, mas eles mesmos se cobraram, né? Porque todos nós sabemos, e não tirando o mérito do Santo André, mas nós tivemos abaixo na estreia. E aí nós precisávamos dar uma resposta primeiramente para nós mesmos, né? Eles como jogadores, nós como comissão, e uma resposta para o nosso torcedor. E, assim, graças a Deus, fizemos um jogo bem sólido. Assim, os jogadores deram uma resposta à altura, assim, do que eu esperava deles, porque normalmente a gente cobra de quem tem para dar, né? Então, eu acredito muito nesse time, nessa equipe, no grupo que nós formamos, e eles estão de parabéns, assim, pelo que eles entregaram, né? Enfrentaram uma grande equipe, né? E não é tão simples assim, vocês sabem bem, o Santos é uma força do nosso futebol, e enfrentar o Santos nunca é simples. Então, o grande desafio agora para nós é nós mantermos esse nível de atuação contra qualquer adversário e em qualquer estádio, né? Jogar no limite, se entregar como eles fizeram, ter imposição com a bola, fazer as combinações que nós treinamos de maneira repetida. E é isso, o grande desafio é tentar jogar no limite todos os jogos, como eles fizeram hoje. E hoje, realmente, eles estão de parabéns, que foi de encher os olhos, literalmente. E é isso, agora é se preparar, no sábado já tem mais um desafio duro. Tudo bem, Mozart? Tudo bem, boa noite. Antônio Lupe, Rádio CBN. Sei que é difícil para o treinador falar específico de um jogador, mas hoje ele não fez gol, mas foi importante nos dois lances, foi o Bruno José. E era um jogador que a gente até falava, será que ele fica, será que não vai? Como é que foi o trabalho e como é que você avalia a atuação dele taticamente para a equipe e a importância dele para a construção desse resultado? O Bruno ele terminou muito bem a Série B do ano passado, né? E é um jogador bem importante para nós. Ele do lado esquerdo lá eu jogo praticamente com 2 meias, né? Que é o Bruninho e o Giovanni Augusto. E desse lado o Bruno é um ponta de ofício realmente, né? E ele é um cara que taticamente ele se entrega muito, ele equilibra
o time, né? Muitas vezes ele faz o trabalho sujo ali de ter que baixar lá na última linha para defender lado a lado com o Diogo, né? E participou, como você falou bem, ele participou dos 2 gols. Essa primeira pressão foi ele que deu para o cruzamento para o Derek, onde surgiu o pênalti, e o cruzamento para o Nicolas foi dele também. Então, falando especificamente dele, ele foi bem importante no jogo de hoje, como tem sido importante para nós, seja no passado e seja para esse início de temporada. Bom, agradecendo aí ao técnico Mozart Santos, a gente sabe que o Lupe está acompanhando, já está lá do lado de fora da sala de imprensa, para o seu destaque final, Antônio Lupe. Bom, Pio, meu destaque final fica por conta então dessa boa vitória. Falou agora há pouco aí o Mozart do Bruno José, principal jogador do Guarani na partida. O Bugre volta a campo então no sábado, 4 horas da tarde, para mais um clássico aqui da região contra o Ituano. Jogo que acontece mais uma vez aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Pio. Até amanhã, Lupe. Até amanhã, Pio. Gabi Castro lá na cabine do Brinco. Valeu, Gabi. Até sabadão. Valeu, Rafael Pio. Um grande abraço a você, aos amigos da CBN Campinas e até o próximo sábado. Valeu, Gabi Castro. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão. A gente volta a falar de esportes amanhã às 11h30. Até lá. Obrigado, Elton Grimaldi. Tchau. Futebol do CBN. Oferecimento super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa,